Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Flávio Mac. Tudo bem, Flávio? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Escuta, deixa eu te apresentar, depois eu vou apresentar a comida pra gente já sair comendo aqui. Mas, cara, você é um monte de coisa. Você é artista 3D, é ilustrador, fotógrafo. Como é que eu descrevo você? Como é que as pessoas falam, o que você faz da vida? Você vai num hotel, aí preencher o cadastro lá, o que você bota? Eu pago as contas com animação 3D. Tá bom. Eu me divirto também com animação 3D, mas principalmente com os Você vai no hobbies. hotel, você fala que você é animador. Sou Aí designer, o cara pergunta, animador. você anima festinha? Já ouvi milhões de vezes. Essa pergunta sim. E maker 3D, como vocês aqui, Legal. que é o tesão mesmo. Fotógrafo, de tudo um pouco. Legal. Você trabalhou na Globo, está trabalhando na Intel, fez um monte de entrada de novela, nós vamos falar sobre tudo isso. Quero saber bastante coisa. Antes, queria apresentar a comida para a gente já comer, estou morrendo de vontade aqui já de experimentar. Focas, o que tem aqui? Quem mandou pra gente aqui? E bota na tela também, tá? Por favor. Já está aqui entrando no arroba na tela. Quem mandou hoje pra gente a comida é o Bardo Luiz Fernandes. O arroba dele está aí na tela, para quem está nas plataformas de áudio, é Bardo Luiz F. O Luiz é com Z. É um parceiro sensacional da Zona Norte aqui do Fork. E eles são uma empresa familiar que já estão funcionando há 52 anos. Eles mandaram pra gente hoje bolinho de carne, croquete, bolinho basco, coxinha e o torresmo. Na verdade, a carola, que é um croquete vegetariano. Mas esse é o banquete que eles enviaram aí pra gente. Muito legal. E também tem uns ovinhos de codorna, umas azeitoninhas e uma entradinha com tem salaminho picado. Muito legal. Muito legal. Esses caras aqui, o carro-chefe deles é o bolinho de carne. Quem me indicou esses caras foi um amigo meu em comum deles lá, o Ale Bochá. Então a coisa muito legal é o seguinte, na época da pandemia que ficou todo mundo fechado, eles tiveram que se reinventar e eles começaram a fazer o bolinho de carne dele frito e congelado. Você sabia disso, Foca? Você não sabia, né? Eles estão fazendo com aquele ultra congelamento que não cria aqueles cristalzinhos, então na hora que você esquenta na hora de comer, ele, parece que ele acabou de ser feito, cara. É muito legal. Muito bom. Bom, deixa eu te falar, é muito importante aqui que você coma, tá? Tá bom. Então, se você ficar mastigando, eu espero. Não vai ser problema. Você vai começar onde? Nos beliscados ou vai num bolinho direto? Eu acho que eu vou testar isso aqui. Bolinho de carne, que é o carro-chefe dele. Então, vou acompanhar você, vai. E já vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Você trabalhou na Globo, nós vamos falar bastante sobre isso, mas você está na Intel. O que você faz na Intel? Então, quando eu fui para a Intel, eu fui para trabalhar na agência interna. A Intel tinha uma agência de publicidade interna e tal, como algumas grandes empresas. E eu fui lá para isso, para ser um animador. Eu fui para ser líder de design e animação dessa agência, para fazer animação e visualização 3D dos produtos da Intel, chips e placas e tal. E para propaganda e tal. Isso tem, desculpa te interromper, isso também tem uma parte de mostrar o poder do processamento ou não? Ou não? Também, de criar uma visualização interessante para mostrar gráficos. Tá, mas a minha dúvida é o seguinte, você criava, às vezes, por exemplo, fazer gráficos pesados para mostrar o poder do processamento ou não? Não. Tá, então era só visual para propaganda mesmo. Pois é, acho que onde eu estou agora, talvez vá um pouquinho também para esse lado, em alguns momentos e tal. Que o que aconteceu é o seguinte, eu cheguei lá há 3 anos e meio atrás, 6 meses depois que eu cheguei, né, mala e cuia, esposa e tal. Porque é lá fora, é isso? Lá na Califórnia. Legal. Isso, pois é. Eu estava aqui na Globo, aí o Fabiano, que foi meu sócio lá na Sigos, lá atrás, ele falou, Flávio, tem uma vaga aqui de animador e tal, visualizador 3D, não sei o quê. Você quer aplicar? Pô, quero. Aí fiz a entrevista, aquela coisa toda. E fui escolhido e fui para lá. O que aconteceu é que 6 meses depois que eu cheguei, a Intel resolveu acabar com a agência e terceirizar para agências externas. Uhum. E aí, aquele desespero, né? Porque eu fui com o visto, né? Imagina, você tem o sponsor que eles chamam lá, né? Exatamente. Então, é uma burocracia absurda para conseguir ir. Quando eu consigo, um pouquinho depois acaba.
eu teria que arranjar um emprego com o mesmo cargo, o mesmo salário, a mesma descrição para Não startar de novo não o processo. startar tudo de novo. Mas o que acabou acontecendo é que eu consegui ser transferido para uma outra área da Intel. Acabaram com a agência, mas 3 pessoas da agência foram transferidas para essa outra área, que é a área da GPU da Intel, que a Intel agora está fazendo uma GPU. Todo mundo, né, cara? Tem que fazer, né? Inteligência artificial, o grande lance é a GPU. Ah. E aí eu fui para essa área. E agora eu estou nessa área. Estou ainda fazendo animação 3D. Aliás, já fiz a animação do lançamento da GPU, que eles iam lançar agora na CES. Que eu gostaria Iam muito. lançar, porque muita gente cancelou a ida pra CES, né? Por causa do Covid, né? Pois, sim, não, mas eles fazem virtual também. Não foi necessariamente por causa disso. Acho algum outro problema lá interno, que eu não sei ainda. Mas Se eu adiaram soubesse, eu não ia pouco. falar também? Não, mas esse não é o caso desse. Mas, enfim, gostaria de estar mostrando aqui essa animação que ficou bacana, mas, infelizmente, não vou conseguir. Mas é isso. Agora eu trabalho no setor de GPUs e tal. Legal. Muito bom. Agora, uma coisa que quando eu comecei a olhar teu histórico, cara, uma coisa que eu me identifiquei é o seguinte: você faz muitas coisas. E eu, durante a minha carreira, era muito comum escutar que isso não era bom. Queria escutar você sobre isso. Depois até posso dar minha opinião, tá? Mas queria escutar. E chegou a pegar pra você em algum momento de você falar assim, cara, eu tô atirando pra muito lado, eu faço muita coisa. Isso chegou a ser confuso na sua cabeça em algum momento ou não? Olha, eu acho que isso acontece mais lá fora. Algumas empresas procuram artistas muito especializados em uma coisa específica e tal. A gente sabe. Aqui no Brasil nunca foi um problema. E na Intel também não é um problema, pelo contrário. Porque você tem um papel do generalista também que é relevante, né? Eu acho que eu tô mais... Porque quando eu falo de atirar pra todo lado, não é só... E acho que o seu trabalho vai ficar bem isso claro. Não é que você faz muita coisa mal. É que você faz várias coisas bem, com profundidade, são coisas que realmente você gosta de investir, de fazer. Né? Então... Mas eu perguntei porque, assim, isso eu vejo que na cabeça de muita gente isso é estranho, entendeu? Isso é esquisito. Porque o tradicional é a pessoa seguir uma trilha única, né? E ela aí... Você acaba mesmo sendo generalista, você acaba se destacando em algumas áreas. Eu acho que eu mando melhor quando eu tô fazendo um look dev de alguma coisa. A iluminação, as texturas e tal, tentando fazer aquilo ficar o mais real possível. E o hobby da fotografia me ajuda bastante nisso, né? Lá atrás, quando eu comecei a fotografar, eu percebi que a qualidade do meu trabalho deu um salto absurdo, que eu comecei a entender a luz, entender melhor... Então, mas você sabe que, assim, eu tenho muito amigo, e eu trabalhei com isso uma época, não sei se você sabe, mas eu trabalhei com animação, computação gráfica e tudo. E é engraçado que, apesar de você não ter uma relação direta com fotografia, porque você não tem no 3D, você não usa a mesma analogia que você tem na fotografia. Mas o que você aprende na fotografia é muito útil, né? Muito útil, muito útil. E hoje em dia o software já calcula tudo, né? O renderizador já Então, isso que eu tô falando, você já rebate a luz e tal. Mas na minha época, lá atrás, a gente tinha que fakear isso tudo, né? A gente tinha que criar uma luz aqui e criar uma outra virada para cima para imitar a luz que rebate dessa mesa. E tem toda uma série de gambiarras que você tinha que fazer, que hoje em dia já sai meio pronto. Mas ainda assim, se você não tem nenhuma noção de luz, você vai colocar a luz num lugar que não é visualmente interessante. É legal você ter um conhecimento do que é bonito e do que não é, né? A fotografia dá uma ideia melhor de... Você gosta de azeitona ou não? Gosto. Experimenta essa, tá maravilhoso. Boa? Agora, eu lembro Vou botar esse bolinho. tem uma coisa que eu acho muito legal no que você faz. Vou mostrar algumas coisas aqui. Que você leva, seja hobby ou não, você leva o seu trabalho para o mundo de átomo, né? Um mundo não virtual, digamos assim. Antigamente, na época da internet, falava assim, mundo de tijolo. Né? Isso é uma coisa mais rara, né? É difícil você ver gente fazendo essa transição. O que eu acho super, assim, é meio incômodo para mim, porque
Eu gosto muito de impressão 3D, trabalho com muito tempo com isso. Tem uma galera muito boa em modelagem, sei lá, em 3D em geral, e que eu não vejo chegar na impressão 3D. E eu falo assim, cara, não é possível, cara. Os caras fazem o teoricamente mais difícil e o mais fácil, que é imprimir isso. Tudo bem que você tem Tem que adaptar um pouquinho. tem que adaptar, você tem um conhecimento, você tem uma curva de aprendizado, mas enfim, mas é o mais fácil, cara. Né? Eu não vejo os caras irem brincando, assim, isso eu acho tão estranho, cara. E você é um cara que faz isso, né? Eu, há alguns anos atrás, eu já estava há um tempo já trabalhando com impressão 3D e eu vi aquele seu tanque, que é muito legal. Hoje já é mais comum você ver coisas assim. Mas eu lembro que naquela época, ter um trabalho com aquele nível de detalhe, aquela qualidade... Ô Foca, só para ir acompanhando aqui, joga na tela as imagens do tanque. Aquilo foi um hobby ou não? O que foi aquilo? Pois é, aquele tanque, um grande amigo meu, o Marcelo Souza, que você conhece também. Conheço bem. Há muito tempo atrás ele me Outro falou maluco sobre também. outro maluco genial, que tem que vir aqui um dia, né? Mas ele também mora fora, né? Tem um monte de gente que eu quero bater papo aqui e que tá demorando meses para vir justamente por isso, cara, que eu tenho que aproveitar a época que o cara vem. Tem gente que às vezes vem no Natal e não dá tempo, agora com a pandemia não deu tempo, mas tem muita gente legal que tá morando fora. Né? Pois é, o Marcelo me falou desse renderizador, o Corona, e que nome infeliz, né? Mas enfim, Sim, mas faz tempo que ele nasceu, né, cara? Faz, sei lá, 7 anos, 10 anos? Não, isso aí foi em, sei lá, 2011, 12, sei lá, 10 anos. 10 anos. E aí eu usei esse projeto desse tanque para aprender, né? O melhor jeito de se aprender um software, aprender alguma coisa, é você ter um projeto para tentar executá-lo. Né? Eu estou indo lá atrás para contar a história toda. Tá? E aí aprendi o Corona fazendo o shade do tanque e tal. E um tempo depois, o mesmo Marcelo me ligou, olha, tem um negócio chamado impressão 3D e tal. Eu, pô, legal. E aí eu falei, pô, vou fazer aquele tanque virar de verdade. E aí, voltando na sua pergunta e na observação, foi muito tesão, muito bacana fazer físico, assim. Para quem já trabalhava há muito tempo no mercado de animação 3D, de modelagem 3D, você vê uma coisa que antes, até aquele momento, você só via na tela, em 2D. Você pegar na mão é magia. Assim, Cara, então, é um negócio... Mas isso que eu tô vendo que me incomoda, porque assim, é legal demais, cara. E tem caras que fazem coisas que você olha na tela e fala assim, cara, isso é legal demais. Tinha que ter, né? Tem que ter esse negócio físico, né? Seja às vezes um bonequinho, uma cara, um personagem ou um tanque de guerra, não importa. Os caras fazem coisas legais pra caramba, assim, cara, faz um bonequinho, faz um... E você foi além, né, cara? Que você teve um puta trabalho... Aí, eu vou te falar, a experiência de fazer esse tanque virar um tanque de controle remoto foi muito legal, porque no 3D as coisas os modelos eles podem atravessar um ou outro, não existe física, não tem limitação, você faz voar, não tem... E outra coisa, né, o que aparece é o que vale. Se não tá na câmera, não tem problema, se o lado de trás tá feio, não tem problema. Para adaptar para 3D, para impressão, é uma experiência que eu adorei fazer, que é um tesão que você tem que testar a tolerância da impressão, se essa peça vai encostar nessa, se a engrenagem está pegando, os pininhos tem a dimensão certa, você começa a aprender 1 milhão de outras coisas que são muito legais. Inclusive questões de que funciona para produto também, que assim, pô, às vezes uma coisa muito fina vai quebrar muito fácil. Isso. Então você tem questões de resistência mecânica do material. Isso. Agora... Você saber que escala de detalhe vale a pena ser modelado, porque senão não vai ser nem visto. Exatamente. Né? Ou o próprio... Às vezes você quer um negócio que, por exemplo, eu dou muito de exemplo nas aulas, quando a gente fala de escala, né? E eu dou exemplo, você pega a orelha você faz um personagem que tem uma orelha. A orelha é super fininha num pedaço. Então, você faz esse personagem num tamanho, se você diminuir ele 10 vezes, aquela orelhinha que era muito fininha, aquilo vai virar um fio de cabelo que na impressão, obviamente que algumas tecnologias você consegue, mas na maior parte das tecnologias você não vai conseguir imprimir, né? Sim. Então, você tem isso. Agora, tem uma questão também que pouca gente percebe, que assim, os encaixes são muito complicados. Sim, demais. Não, e esse negócio, quando você está no computador modelando, o zoom ali é infinito. Você consegue dar zoom, e aí às vezes eu estou no Fusion pensando se eu devo ou não chanfrar aquela quina. Aí, uma coisa que eu passei a fazer depois de um tempo é criar um cubinho que tem 1 milímetro por 1 milímetro para eu ter noção do tamanho daquela quina que eu estou vendo, que você perde, né? Você dá um zoom infinito naquilo. Aí quando você vai ver, aquela quina tem
3 microns. Não vai a menor diferença, chanfral, não, que a impressora nunca vai aparecer. Não vai, e vai sumir. Vai sumir, exatamente. E aí, uma experiência interessante desse tanque foi que eu quis fazer a esteira dele impressa pronta. Né? Impressa já... Montada já. Com os pinos, tudo já montado. E como nós sabemos, na impressão 3D, se você tem que escorar as coisas como se fossem andames, né? O suporte que a gente chama. Tem que escorar tudo que tem overhang, né? Que tem prateleira. Se você não escorar, a impressora vai imprimir, esse troço vai cair, enquanto o plástico ainda está derretido. Então, para fazer essa esteira aqui não está... Aqui é o Mas é o isso modelo você está 3D. fazendo na de resina, né? Não, esse foi na FDM. FDM normal. A primeira versão dele foi na FDM, Tá. a de controle remoto. Não, mas isso mesmo na de resina daria. Mas essa jets, que eu te mostrei aqui, Não tem problema. você tem o suporte, mas o suporte é solúvel à água. Aham, Então você conseguiria fazer. mais fácil. Você tem na FDM, na maioria das impressoras é um bico só, né? Na minha Por exemplo, eu tenho uma de 2 bicos. Aí eu consigo fazer o o suporte suporte solúvel. no outro. No caso aí não daria. Mas tem, por exemplo, a esteira, né? Ela é uma série de dobradiças, né? Cada módulo ali da esteira tem que ter ali com o pino atravessado e as coisas. E cada encaixe desse é 90 graus. O que eu fiz, não sei se você consegue ir lá nesse momento, mas eu transformei esses ângulos de 90 graus em 45. Então, a camada de baixo, ela vai escorando a camadinha de cima, eu não preciso ter suporte nenhum. Que ela vai, né, ela vai fazendo assim. Aqui, ó. Isso aqui é 45 graus, isso aqui é 45. Então, eu não preciso ter suporte aqui. Entendi. E aí eu consegui imprimir inteira, sem criar suporte nenhum. Isso é bem legal. E eu percebi também que você usou a própria resistência do plástico para fazer a mola. Não. Nessa daqui eu usei... eu ia falar sobre isso. Eu sempre tento colocar as coisas que eu considero mágica no mundo real. O que é mágica? Imã é mágica. Olha lá. Olha o imã ali, ó. Tá, você tem um neodymium ali. Isso aqui é um imã Que e legal. aqui dentro tem outro ali, ó. Tá vendo um pedacinho ali? Genial. Entendi. Então, E é o imã invertido. Entendi. O que eu vejo todo mundo fazer é Mas usar tinha o imã tem para alguma grudar. alguma imagem que eu vi sua que tinha a resistência do plástico, não tinha, não? Nessa suspensão, não. Não? Nessa, não. Na de resina, que eu fiz menorzinho, não tem suspensão. Tem suspensão, mas é tipo uma gangorrinha. Que tem em alguns tanques, né? Eles têm uma gangorrinha de Esse duas cara rodas. que patrocina a gente aqui, que é a Memetóis, que mandou esses bonequinhos pra gente, ele usa muito isso. De usar o imã invertido para fazer resistência. Resistência Fazer amortecedor em Olha lá, carrinho. aqui dá para ver bem o furo da dobradiça e o pino da dobradiça sendo impresso e como isso com os ângulos, né? Você não tem suporte ali. E aí, voltando, eu fiz com imã invertido que Legal. Que é bacana. E que eu estava falando sobre a magia. Imã, fibra ótica, polarizador, todos nós sabemos as explicações, equações e tal, mas é mágica, né? Vamos lá. É maravilhoso. Então eu sempre tento usar essas Imã é essas brincadeiras para... puta brinquedo gostoso. É gostoso demais, né? É inútil, ninguém Eu quero- entende porque você compra, mas é legal, é legal. Por que você está desmontando essa caixa de som, filho? É sempre... Porque é legal, cara. Eu vi muito isso. O próximo projeto aí, eu tô querendo tentar usar alguma coisa com aquele ferro fluido, né? Que é também um negócio que é muito legal. Eu vi um cara que tá fazendo uma caixa de som, já viu? Vi. Sim, é muito legal. Usando, legal. Ele usa eletroímãs por trás para definir para onde vai colocar. Tem uma matrizinha de eletroímãs e ele vai puxando E vai- o ferro fluido para os pontos diferentes. Dança, né? Muito legal. Não, e tem uma que ele vai se mexendo assim. Lá, é isso aqui. Nossa, eu nunca vi ao vivo. Quer dizer, já vi ao vivo, mas nunca brinquei. Que maneiro. Legal, né, cara? Onde é que você conseguiu isso aqui? Não me pergunta, cara. Eu devo ter comprado isso há uns 300 anos. Que maneiro. Põe na câmerazinha pro pessoal ver aqui, cara. Ponho. Onde é que eu... Peraí, deixa eu só fechar aqui. Não, isso aí é magia, né? Não é física, é magia. É um Venomzinho que tem. É muito legal. Pois é, e aí essa experiência desses pequenos desafios, como é que eu vou fazer a suspensão? Como é que eu vou fazer a impressão do... Eu adoro essas brincadeiras,
que não servem para nada no final, Sim. serve só para você. Não, Mas porque você poderia fazer isso de um outro jeito, mas eu acho que a graça da brincadeira é essa, né? Sim. Tem que se divertir fazendo. Né? Aí você colocou um motorzinho, um RC. O motorzinho era uns 2 servinhos que eu tirei aquele limite do servo, né? Que ele fica giro sim. contínuo. Que na verdade foi um erro, devia ter usado no motor, porque ele queimou um pouco depois dessa gravação aí. Mas. Como é que você usou aqueles servinhos bem simplesinho, né? Aquele bem azulzinho. Esse ele não dura mesmo. Aí eu tinha que transportar o giro do servo para a esteira da frente, né? E aí tem uma série de engrenagenzinhas e essa experiência de fazer as engrenagens. Como que eu vou transferir esse giro, né? Tentei um eixo que girava, tentei um elastiquinho, enfim, essas interações são muito legais e quem gosta desses desafios tem que começar ontem fazendo, que é muito bacana. Ô, Focas, vou pedir pra você esquentar alguns pra gente aqui, viu? Sem problemas. Não tô falando pra caramba, não tô nem. Tá o quê? Tô falando muito, não tô nem. Come. E aproveitar enquanto o Focas vai esquentar pra gente. Pedir like, né? Sempre a gente esquece de pedir, mas likes, né? Recomendar pros amigos, se inscrever quem tá gostando, que ajuda bastante a gente. Agora, esse projeto aqui, você terminou, você fez ele como hobby, terminou, fez a filmagem e aí? Aí desencanou. Aí desencanei. Sempre fica aquele diabinho ou anjinho, sei lá, falando, porra, faz alguma coisa, vende esse troço, sei lá, tenta alguma coisa. Por que você não bota pra vender um modelo só? Já me Você tem falaram. algum amor por isso? Não? No sentido de, não, isso aqui é... Já tive mais, eu tô quase fazendo isso. Não é nem... Amor não é nem a palavra certa, tá? Mas um ciúmes. Sim. Já até falei com uma série de amigos que me deram milhões de dicas de China, como produzir para vender o modelo mesmo. Puta, não vale o trabalho, cara. Acabei chegando nessa conclusão também. E ao mesmo tempo me dá um certo medo de vender o modelo e, sei lá, 2 meses depois está todo mundo com o modelo, ninguém mais compra e aí ganhei R$10 e... Posso falar? Besteira. Mas eu acho que é isso, eu acho que é besteira. Não, eu tô te falando, não é... Eu tenho muitos conhecidos que vendem modelo. Besteira, cara. É besteira vender o modelo? Besteira é você ficar com esse medo. Ah, tá. Não, pois é o que eu tô Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vou te mandar o modelo para você imprimir, para botar. Cara, assim, primeiro que assim, hoje a pirataria não... O cara que vai piratear, esse cara não ia te pagar. Entendeu? O cara que vai realmente piratear não vai te pagar. E nas plataformas onde isso vai rolar mais solto, você consegue ir lá e dizer que o modelo é teu e tirar do ar, entendeu? Então, assim, óbvio que não inviabiliza o cara mandar um pro outro isso, mas, cara, não... Não, é besteira. É uma besteira isso, cara. Eu vou acabar fazendo. É uma besteira. O que vai acontecer é o seguinte, você vai ter, talvez, um trabalho para preparar isso para um terceiro. Sim. Que é cheio de gambiarra para funcionar. Porque você tem, quando você faz um protótipo, e bota para imprimir, você aprende as coisinhas que tem que você fazer, a ordem, quando tem que botar o ímã, aonde. E aí quando um cara que tá fresco ali, que nunca viu aquele projeto... Ele não vai saber o que fazer. Você sabe que tem que dar uma lixadinha naquela quina. E você sabe o quanto tem que lixar aquela quina. Você sabe o quanto de pressão você pode rolar, porque você já quebrou a peça antes. Isso é o meu medo também. Porque é super complexo. Tem uma foto aí que mostra todas as pecinhas, uma do lado da outra, tem, sei lá, 300 pecinhas para acontecer ali. E deu certo na minha impressora. Você sabe muito bem que se eu mandar numa outra, eu vou ter que mudar um monte de parâmetro para poder funcionar. Sim. Se for de resina, se for de plástico, se for de não sei o quê. E aí o meu medo é eu cobrar por isso, o cara comprar, imprimir, sair um bombril, que você sabe que às vezes sai um bombril. E aí o cara vai me mandar um e-mail puto lá, e eu falo, cara, foi mal, não sei exatamente como é que funciona. Hoje o que acontece? Você, em algumas plataformas, você consegue dizer a complexidade do projeto. Então esse é um projeto complexo. É diferente de sei lá... Um modelo estático. Um bonequinho, que são 4 peças que você vai colar. Entendeu? Que não tem encaixe, não tem nada, ou que os encaixes são mais rústicos. Né? Então não tem... Problema de precisão não existe. Então você vai pilotar um projeto de alta complexidade,
que vai acontecer é que pouca gente vai comprar, justamente por isso. Uhum. Que mesmo sendo super legal, o cara olha e o cara fala, não é pra Melhor mim. não- É. Mas, cara, tem uma alegria que você não sentiu ainda, que é o cara que vai montar e vai te mandar um e-mail e, cara, Vai mostrar uma isso vai valer. customização. Isso vai valer muito mais. Porque a grana em si, cara, você não vai ganhar uma fortuna, entendeu? Uma outra coisa que eu pondero também. Cara, se for para ganhar $100 ao todo, eu vou liberar de graça. Se for pra fazer alguma coisa, sabe qual é? Mas aí tem um ponto que é o seguinte: você é um cara que tem um histórico em robismo. Um projeto não vai te dar grana. Mas se você começar a botar seus projetos, Uhum. é que nem escrever livro, cara. Ninguém fica rico escrevendo livro. Mas o cara tá no 10º livro e tem 10 livros vendendo, Sim, aquilo ali dá um conforto para ele mensal, sim. porque o cara tá com 10 livros vendendo. Sim. Modelo é a mesma coisa, você vai ganhar no volume. Uhum. E não só volume de vendas de mas volume total. É. E aí faz sentido você começar a ter, entendeu? Uhum. Uhum. Porque isso é uma coisa, cara, tem muita gente que se você for olhar o histórico do cara, o cara tem modelo pra cacete Uhum. e não vende. O próprio Marcelo tem muita coisa que ele vende lá no Artisan, não vende? De Tem, textura, de modelo, de... Não, e ele asset vende em também geral, os de- modelos impressos também. Sim. Ele mesmo imprime e manda e tal. É. O Marcelo é super empenhado nessa... Porque tem uma coisa também que é o seguinte. Assim, pô, mas se der $100. Mas, cara, depois que você fez uma vez, se empenhar todo ano uns $100 de nada, pô, é grana, né? É. É uma grana legal. Muito bom. Aí, ó, foi quando eu parti para... Eu comprei uma Formlabs, uma impressora de De resina. resina, e aí eu consegui diminuir a escala, né, do modelo. Tive que tirar o ímã, porque é impossível colar 2 ímãs nessa escala, um repelindo ao outro e tal. Sabe o que tem gente fazendo? É que nessa impressora não dá, o Ah, cara ainda bota o quantidade ímã. de peça. O cara bota o ímã durante a impressão. Mas na FDM não dá, né? Não, a FDM dá. O que não dá nada de resina. É isso que eu queria dizer. Pois é, exatamente. Até dá, eu acho que até dá se pegar uma pinça de plástico, alguma coisa. É difícil. Não inventar Mas moda. eu falei, por isso que eu mudei, olha só, aqui é o eixo das rodas, né? 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o eixo da suspensão e isso aqui é a suspensão. Isso aqui encaixa aqui e aqui encaixa cada roda. Então elas ficam uma gangorrinha aqui. Sim. Sacou? E aí não tem imã nesse aqui. E fica bacaninha também, fica bem legal. Mas Cara, enfim, achei bem legal. E o que é legal no vídeo, lá no teu. Qual que é o teu site pra quem quiser depois ver o vídeo? é flaviomac.com.br. MAC. mac.com.br. Então, aí lá tem o vídeo, e o que é legal no vídeo é o seguinte: fica difícil você descobrir qual que é o 3D e qual que é o real. O real. Né? Obrigado. E aí você percebe facilmente pela câmera. Aham. Quando a câmera tá muito perfeitinha, É que acompanhando, fazendo suave, né? Você fala assim, pô, esse é o 3D. Esse é o 3D. Quando a câmera não tá legal, É. assim, esse é o... Porque você não tem limite na câmera, né? É. Mas ficou muito legal, cara. E ele veio da onde, esse tanque? Ó, esse... Olha lá, tá vendo? Esse Nessa aí eu- câmera, com esse efeito de blur aí, de... Dá pra ver que não faria na mão. você aquilo. não ia fazer nada, você não ia usar um braço robótico pra filmar isso. Isso foi uma adaptação que eu fiz da animação, que você percebeu, mas ela tá melhor. Ela é loopable, né? Ela Sim. dá a volta, ela pode continuar. E ela tá melhor na qualidade do que a inicial. E foi uma adaptação que eu fiz para tentar entrar nesse lance de NFT, né? Você vê que tem um simbolinho de Ethereum aqui. Vi. Mas eu acabei parando, nunca entrei. Mas Aliás, o modelo em si devia. veio da onde a ideia? Pois é, isso é uma história interessante. Quando eu era pequeno, criançada, na rua, não sei o que, patotinha, aquela casa abandonada, todo mundo invadiu a casa pelo porão e tal, e dentro da casa tinha um gato morto, há muito tempo já, estava limpinho, tipo aquele modelo de museu. Aí eu peguei o crânio do gato e levei para casa. E aí, chegando em casa, eu cheguei na minha estante, que parecia com essa daqui, naquele revel mal colado, e desmontei o tanque revel e montei no crânio do gato. E tinha um... E aí, quando o Marcelo me falou dessa... Esse protótipo de serial killer. Nem focas.
Admitimos que tem um certo creepiness Os pais associado, mas os é pais legal. devem ter eu olhado. entendo. Não, é legal pra caramba, mas os pais devem ter olhado e falado assim, fudeu, né? Não, uma coisa que eu adoraria fazer também, um dia eu vou começar, qual é aquele cara que coleciona insetos e coisas? Qual é o nome? Não tem o nome? Você diz a profissão? Que cola aqueles quadros de inseto e Sei, tal. sei, de colecionador de... Tem um nome, esqueci agora o nome. Entomologista, é isso? Não. Não. Enfim. Sempre gostei desses ossos e coisas. Enfim, aí, quando o Marcelo me falou do Corona, do renderizador, eu falei, porra, vou tentar adaptar aquele projetinho que eu tinha lá atrás, que se perdeu na história. Mas o que é mais legal do que o Crono de Gato? Porra, um T-Rex, né? Sim. Aí eu modelei a coisa toda no Moodbox na época e a parte mecânica no 3D Max. E é isso. Legal. E nossa comida tá boa lá já, ô Foquinha? Eu vou pedir depois pro Focas botar na tela pra gente, mas tem um outro projeto que eu fiquei muito de cara quando eu vi, que é o projeto da formiga. Uhum. Da onde surgiu isso? O que é o projeto? Que é um projeto que está em andamento ainda. Não, tudo bem, mas... Não consegui fazer mas ainda. Mas explica o que ele é, da onde ele surgiu, só pra gente entender. Tá. Tava trabalhando na Globo já, aí pintou uma abertura pra gente fazer, que foi a abertura do Amor Te Amo. Uma minissérie e tal, que o tema era... Vou contar... Pode contar. O tema é... A graça do podcast é essa, cara. Não tem... Pois é, a palavra amor te amo é escrita direto, né? Amor te amo, então amo a morte e também amo o amor e tal. O que representa isso? Uma rosa, você dá para o seu amado ou coloca no caixão de quem se foi. Então a rosa funciona para as duas histórias ali. Obrigado, Focas. Depois, lá no meu site tem a animação, que aí é um loop, né, da rosa indo para o caixão e também sendo oferecida para a amada e tal. E a gente resolveu fazer... Nossa, experimenta isso aqui. Maravilhoso. É de quê? Bolinho de carne. Muito bom isso aqui. Uma carne seca, né? Bom demais. A massa é muito boa também. Esse é o bolinho basco que eles chamam. Não sei o que. Nossa. Mas fala, aí você tava fazendo o amor te amo lá? Ô, Focas, experimenta um desses, cara. Muito bom isso aí. Bom demais. Aí eu falei, vamos tentar fazer stop motion nisso. Em 3D simulando stop motion e tal. Você meio que ferra os quadros para parecer um stop motion. Faz a câmera tremer Faz uma diferente. textura que parece uma coisa de tecido, é isso, faz uma gambiarra para... O Focas, bota as imagens do Formiga, por favor. Que acho que na primeira imagem que eu selecionei tem a flor. Por isso que eu estou falando sobre ela. Porque foi quando a gente decidiu fazer essa animação parecendo stop motion, na época estava começando esse lance de fotogrametria. Eu falei, Explica o que é, porque acho que a maior parte das pessoas não sabe. Pois é, fotogrametria é aquela técnica que você faz fotos de algum objeto, faz fotos de todos os ângulos possíveis de algum objeto tridimensional. 300 fotos do objeto. De todas as posições, insere no computador e esse software de fotogrametria consegue, baseado ele tenta fazer um tracking de todos os pontos desse objeto. Então, baseado na diferença de paralaxe de uma foto para outra, ele consegue entender o formato daquela superfície, né? É meio por aí. Um scanner 3D de foto. Exatamente. Só que não é baseado numa leitura... de tridimensional. Ele pega as imagens, que são 2D. Extrapola a posição espacial do pixel e tal. É super complicado de explicar assim, mas... Mas é complicado mesmo. E aí eu falei, vamos pegar umas folhas, uns gravetos, umas pedrinhas, já que a gente vai fazer tudo parecendo stop motion, vamos pegar isso e ao invés de tentar modelar e texturizar, vamos pegar de verdade, descemos ali na pracinha, pegamos tudo, não sei o quê. E aí, aqui é a flor da abertura. Tá. Depois aqui não vai ter, mas quem quiser dar uma olhada lá no site é bacana de ver. E isso tudo aqui é fotogrametrado, não sei qual o nome que se dá, com exceção da flor em si, que foi meio que modelada, mas as pecinhas todas.
E para fazer essa fotogrametria, eu falei, pô, vamos nos divertir fazendo isso, né? Não vamos só fazer e entregar. Aí eu peguei um Lego, aquele Lego Mindstorms, de robótica, sabe? Levei lá para a Globo e a gente montou... Você aprendeu na escola isso ou não? Não, aprendi curioso mesmo. Porque as pessoas que brincam com isso hoje, muitos aprenderam na escola, né? Não, mas na minha escola não tinha nem... Na nossa época Mas, não Flávio, tinha essa era uma pergunta. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. Tá. Tem que pensar. Na tua época não tinha mesmo isso na escola. Hoje em dia deve ter, né? Hoje em dia, mais nas escolas classe A gargalhada, né? Mas cada vez mais a história de makers, né? Então, você tem escolas com Arduino, né? Começa a ter, né? Nós estamos numa transição, então dizer que tem nas escolas isso é meio leviano, mas tem muita escola Que já já tá botando começando. isso na escola. Fala, Focas. A minha pergunta é se o uso do Lego ele foi por uma questão de já estar preparado mecanicamente algumas peças para facilitar, ou se tem uma coisa lúdica ou legal de fazer com Lego mais por diversão, testar se funciona. Embora eu tenha botado uma pilha para a gente fazer isso dessa forma, e essa forma acaba atrasando um pouco o processo. É muito mais fácil você pegar o objeto, faz umas fotos assim, coloca ele num gravetinho, faz umas fotos e vai ter 10 folhas diferentes. Usa um scanner 3D de verdade mesmo. Usa um scanner e acelera o processo. Para eu aprender o Arduino e comprar o motorzinho, imprimir a peça e não sei o que, para fazer o robozinho que vai agilizar isso, e acabar demorando muito mais do que usar o Lego que... Né? E eu meio que aprendi a fazer essa programação do Lego, né, online e tal, e durante o processo do projeto. Eu não sabia de antes, não. Eu já tinha esse Lego mais ou menos, tinha feito uma coisa ou outra, mas nada muito complexo. Tem uma coisa que ajuda muito no Mindstorm, na verdade no Lego em si, que é uma coisa que a gente fala muito em curso, tudo, que as pessoas acham que a parte mais difícil é a eletrônica. E não é, cara, é o craft. Então, você controlar o motor em si não é a parte mais difícil. Agora, você montar a estruturinha que vai segurar o motor, segurar a peça, fazer girar, fazer essa parte, que você vai ter que modelar na mão, ou sei lá, fazer com madeira, ou não importa como você vai... Essa parte é bem chata. É bem, assim, por mais que ela seja... É bem complicado. Talvez menos técnica, talvez, digamos assim, né? Ou menos tecnológica, talvez. Ela é muito mais difícil ela de é fazer. muito mecânica, né? Você tem para a coisa funcionar mecanicamente... E ela é mais trabalhosa, né? Ela é mais trabalhosa. Aí a tractana de Lego que eu fiz para fazer fotografar a formiga. Tá uma droga essa foto aí, mas a formiga tá ali, né? E a tractana de Lego faz a câmera se aproximar da formiga ali. Deixa eu voltar na... E aí desenvolvi esse lance de Lego para fazer a foto de todas as folhas e pedrinhas e coisinhas, automatizar esse processo, para eu ficar só curtindo, vendo ele fazer sozinho, porque eu não precisava, mas fica bonito no making off. Porque hoje, sai com ela, fica os bonito no softwarezinhos de fazer isso, você tem uma curva de aprendizado. Eu fiz um vídeo só sobre scanners 3D, explicando diferenças. Eu usei alguns scanners que custam $150 mil, alguns mais baratinhos. Eu fiz porque tem muitas variações, né, de scanner. Tanto de tecnologia quanto de valor, de preço, de aplicação e tudo. E quando eu falei de foto, eu falei, cara, é legal, é barato, né, muito barato comparado aos scanners mesmo, mas tem uma curva de aprendizado chata. Gostou desse? Muito bom. Então, Maravilhoso. esse aqui é bom pra caceta, cara. Ele tem um pesto com queijo dentro, é um negócio muito diferente, muito bom. É meio chato, mas tirando essa curva de aprendizado, que mesmo que você faça, cara, perdi uma semana para aprender. Cara, aprender uma semana para aprender, para um cara que é maker, um cara que não quer gastar um scanner 3D, também não é o fim do mundo. Mas hoje alguns softwares, cara, eles conseguem resolver isso, mesmo se tirar as fotos, não precisa do ângulo certinho, e vai numa boa. Mas no caso da formiga não rola, pelo tamanho. Pois é. Aí, isso tudo, aprendi a fotogrametria, com a robótica ali do Lego mas até ele está fazendo uma pedra, uma folha, coisas tranquilos, maiores. Maiores e que, principalmente, o maior problema da formiga é coisas que não refletem, que não são... não tem reflexo... Sim, não espelham. Não espelham a luz que você está iluminando elas.
E isso é um problemão, né? Que nós sabemos muito bem. Se a superfície tiver um reflexo de uma luz, conforme você vai fazer a foto do outro ângulo, esse reflexo vai deslizar na superfície para um outro lugar. E vai gerar um blur, vai gerar um... Puta, é uma desgraça. Não funciona. Você sabe que mesmo nos scanners 3D, muitos deles... Nos de laser, assim? Principalmente de laser, às vezes vendem um talco junto. Muitos pedem, que é um talco que na verdade ele meio que dá um mate ali, né? Que é o que você passou na testa hoje. Que eu tenho. Que não deve estar funcionando mais. Pelo jeito que eu estou suando aqui, não deve estar funcionando lá. Mas e alguns inclusive pedem para você passar um primer mesmo. Vou te falar isso tudo. Formiga. Ela reflete pra caramba, ela é pequenininha, tem a profundidade de campo da foto macro. Puta, que essa é outra coisa, né? Macro, você ferra todo o campo de visão, né? Você focou o cílio da formiga, o cílio, né? A anteninha, o pescoço já não tá em foco. Então, aí 1 milhão de problemas. Você tem que fechar o diafragma para aumentar a profundidade de campo, aí você tem que aumentar o tempo de exposição, ou então aumentar o ISO, e aí você gerar ruído. Mesmo assim, a você foto não consegue nunca fazer ia ficar uma boa. Só. Não, numa foto só você não faz a formiga inteira de jeito nenhum. Não, você não faz nem a cabeça dela. Não faz nem a cabeça. E aí tem esse processo chamado Fox Stacking, né? Não sei nem se tem em português esse nome. Não importa. Que você faz uma série de fotos da formiga aproximando, né? Mexendo no foco da câmera ou aproximando a câmera. E aí você tem uma foto que a foco está no olho, uma outra foto que a foco está na orelha. E aí durante que é o que aquela câmera Lito, eu não lembro como chamava aquela câmera. Light ou não sei o quê, né? Acho que é Lighto, enfim. Que você muda... Que você tira a foto, na verdade ele tira um puta mão de foto e depois você consegue mudar... Mas morreu, né, essa coisa? Ainda tem? Morreu porque, cara... Não... É muita mão de obra, né? E não é só isso, cara. Tem uma outra coisa que é o seguinte. Tem muita coisa agora que com velocidade de processamento e melhoria da inteligência artificial, o software vai matar o hardware. Já resolve. Os celulares hoje, cara, uma boa parte das fotos, a gente já não percebe, mas elas já são super tratadas por inteligência artificial. Uhum. Sim. De iPhone, de Android. Sim. A foto que você tira, fala, não, acabei de tirar a foto, cara, ela já tá super tratada. Até desfocar o fundo, né? Não, mas nem nada tão grave, cara. Uma foto simples que você tira, muitas já estão muito tratadas, cara. E aí, né, milhões de fotos... A formiga, aquela que está girando ali, foram 100 fotos. Cada frame daquele negocinho dela girando foram 100 fotos. Né? Peraí, mas 100 fotos no mesmo ângulo, você quer dizer ou não? No mesmo ângulo. Tá, para resolver o problema da profundidade. Problema da profundidade. E aí, beleza, matei o problema, fiz aquela tractana de Léo que vocês viram lá. Isso é uma coisa do Maker, cara, que assim, as pessoas não percebem, mas tem que ter um saco do tamanho da Lua às vezes, cara. Olha, É divertido, é legal, eu sei. Eu vou falar isso. Mas às vezes, cara, as pessoas assim, eu falo assim, tô sem saco de fazer. Os caras, você não é maker? Eu falo assim, cara, você não tem noção. Às vezes, o lance se você não tem um pouquinho de tesão, você desiste. Não é só isso, cara, que às vezes você já fez um negócio tantas vezes. Eu tô com um arcade, não sei se você viu aqueles... no chão ali. Maneiríssimo. Legal, puta, adorei fazer. Não, entendi. Cara, 1 bilhão de cabos aquela merda, porque os botões têm LED também, cara, é uma desgraça. Aí os caras assim, você não vai arrumar essas coisas? Não, você não é maker? Eu falo assim, cara, eu não quero mais brincar disso, porque eu dava aula disso, eu montei isso tantas vezes, cara, que chega uma hora que não... Concordo, é verdade. Eu tô falando aqui, mas eu nem acabei ainda esse projeto. Como se fosse assim, então... E aí você acha que você resolveu o problema do foco, agora todos os problemas estão acabados, não sei o quê. Você faz o negócio e o software se perde todo por causa do reflexo que desliza na superfície. Aí, o reflexo que está aqui numa foto, quando você gira um pouco, o reflexo está aqui. E aí o software acha que esse pixel foi daqui para cá e, obviamente, não era para ter ido, e aí ele se perde todo, vira um bombril o modelo 3D. Beleza, iluminar o reflexo. Aí fui no YouTube e tal, tutoriais 1000 sobre talco, spray fosco. Mas para uma formiga não dá, cara. A formiga, o talco virava um floquinho de neve, assim. Virava uma peruca dela. Peruca de palhaço. Ficava com spray fosco. Eu matei muita formiga, né? Desculpa isso. Não fala assim. Fala assim, não, peguei já morta. Tava morta. Spray fosco é a mesma coisa. Virava uma camada de gelatina em volta dela. A gotícula do spray
já é quase o tamanho da... Deve ser, imagino, deve ser o tamanho da cabeça. Depende da formiga, o tamanho da cabeça da formiga. Pois é. Temos que procurar outra solução. Outra questão que as pessoas não percebem também é o seguinte, ele não é muito fluido, né? O líquido. Não é meio gelatinosinho. E aí o que acontece? Na formiga, com pelo e tudo, ele não, entendeu? Ele pega e ele não anda. Não, e fica... É que nem gota d'água, cara. Você fala assim, mas a água escorre, mas se você botar uma superfície, aquela gotinha fica, cara. Não, na escala da formiga ficou uma camadinha de gelatina, mais meio com espessuras diferentes por causa disso. Ele não ficou uma camada nem uniforme era meio tudo craqueladinho. E ele é fosco porque é meio poroso, né? Tem que ser poroso para ele não refletir, né? Ali no Fresnel. Você sabe que isso é... Para quem estuda microfluido, por exemplo, tem muita coisa de, sei lá, órgão, chip, essas coisas. Tem toda uma inteligência disso para você estudar medicamento e tudo, justamente por causa disso, cara. Porque é fluido, mas você tá ali uma pequena parte do líquido passando num vaso sanguíneo muito pequeno. Então a física é completamente diferente de uma física de uma torneira de água, entendeu? Então a gente só percebe isso assim, putz, faz todo sentido, a gente sabe disso, mas a hora que você vai na praça, você fala assim, caramba. Não é bem assim. Não rola usar o spray, né? O spray. O buraco é muito mais embaixo. Aí eu, vou fazer um rig de luzes em volta e vou colocar nenhuma dessas fotos tem, mas eu imprimi também com... A Formlabs, ela tem uma resina fosca, transparente, Sim. Que é mó barato, inclusive, de usar. Barato é você que mora lá, né, cara? Filho da mãe. Hein, Foca? Aqui essa resina dá pra comprar um Uno. Com esse dólar... A gasolina tá barata comparada com a resina aqui. Pois é. Imprimi tipo uma lâmpada, né? Um domo de lâmpada. Tá. A formiga ficava ali dentro, né? Tem um buraquinho embaixo. Cara, sabe o que é isso pra mim, cara? Eu lembrei do Contato. O filme da... Aquela máquina com os arcos que giram. Judy Foster, né? Nossa, um dos 10 mais pra mim. Maravilhoso esse filme. Eu olhei isso e falei assim, cara, isso é muito Contato, é muito Marvel isso, cara. Alguma máquina que deu errado e transformou alguém em super-herói. Parece experiência de cientista maluco. É o cérebro do professor Xavier. Também. Isso dá pra se colocar. Que, aliás, assim, cara, eu vou te falar, ainda bem que a formiga tava morta. Você podia ter transformado ela em algum monstro radioativo. Aí eu fiz o... Agora, sabe o que eu acho legal, cara? Esse é o lado do artista. Isso tá muito legal. Porque você podia ter feito isso aqui de um monte de maneiras. Mas visualmente você olha, cara, é isso que a gente tá falando. Remete a filme, a HQ, a não sei o quê. O formato tá muito legal, cara. Não, e esses projetos que a gente faz pra gente mesmo, né? Vocês devem saber muito bem disso. Todos são bacanas, mas os nossos são mais legais porque você é o diretor de arte, né? E você não tem chefe. Você decide se é assim ou não. E aí você pira e tal. E não tem uso nenhum. Sabe que esse cenário aqui... Eu falava, cara, que maneiro. E não mostrava pra ninguém, não era pra mostrar. É isso. Esse cenário aqui, é óbvio que a gente quer fazer bonitinho pro convidado e tudo, mas uma das coisas mais legais pra gente de montar o podcast é isso. Assim, a gente quer usar caixote de feira. Não vai ter alguém que vai fazer, será que vai ficar bom? Não, cara, vamos fazer. Eu quero fazer uma placa com Arduino, cara. Né? Exatamente. Mas puta nerd. Dane-se. Eu quero, entendeu? Então não tem isso. Esse cenário aqui é maravilhoso. Então acho que tem essa coisa da liberdade de brincar, cara, que é muito gostoso. Exatamente. Acho que o hobby é isso, né? Pra você. É pra você que você tá fazendo. Mas é que tem acho que tem um monte de vantagens aí, né? De aprendizado, Não, tudo que eu faço nos hobbies eu acabo usando em algum projeto depois. Isso é legal. Pra valer. Até na época da Seagulls, a gente fazia muitas experiências, né? Também animações pra gente, pra divulgar a Seagulls. Ou então projeto pra prêmio, né? Que tem muita gente que pede projeto pra prêmio. Que legal. E... são nesses projetos que você tem uma liberdade um pouco maior e não tem um deadline apertado, que você... Quer dizer, para prêmio tem, né? Mas, sim. Aliás, não, o deadline é sempre amanhã. Mas que você consegue, né, dar uma pirada porque não tem uma cobrança, uma coisa... Mas fecha esse projeto aqui. Aí você fez essa estrutura aqui. Isso que tem? Tem LED nas pontas ou não? Não, pois é. Aí, imagina que antes tinha uma esfera aqui dentro, transparente com um spray fosco, e essas luzes todas iluminavam essa esfera, e eu tentei fazer tipo um dia nublado,
aquele termo, né? Tá, Um dia você nublado usa em tipo volta um softbox de luz Isso, aqui. redondo em volta Pra da fazer a formiga. refração. Tá. Porque eu imaginei que se tivesse uma coisa em volta da formiga com a mesma intensidade de luz em todos os cantos, Pra não dar ponto quente. o reflexo ia ser irrelevante, porque ia sempre ter um reflexo. Mas, de novo, eu me quebrei a cara, porque a formiga, ela não é como um carro que a superfície, quase todas as superfícies do carro apontam para fora, apontam para em volta. A formiga, como ela tem os membros e a antena, e a cabeça e o corpo, e não sei o quê, as superfícies apontam para ela mesma também. Ela é muito orgânica, né? Ela é muito cheia de. Muito orgânica e muito cheia de apêndices. Sim, mas assim, você pega um buraco dela, esse buraco ele tem a parte de dentro do buraco ali que não. Exatamente. Às vezes não tá apontando Para um lugar onde vai pegar a luz, né? Exatamente. E aí acontece que o reflexo da pata da formiga na bochecha dela atrapalhava a fotogrametria. Putz, não dá para ter reflexo de jeito nenhum. Eu tirei fora o domo de luz e aí eu criei. Na outra versão não era assim, mas aqui dá para explicar. Isso daqui são handlezinhos que eu giro ali, eles giram 90 graus para um lado ou para o outro. Dentro dele tem um polarizador recortadinho, e aí eu consigo girar 90 graus o polarizador de um lado para o outro de cada luz individualmente. E na frente da lente da câmera tem outro polarizador. O polarizador é outra coisa que é magia, né? Você Sim. pega dois, gira E que vem da sua experiência com foto. Exatamente, que vem da experiência com foto e tal. E aí o polarizador neutralizava, né? Eu conseguia, alinhando todos os polarizadores com o da câmera, eu conseguia neutralizar os pontos de luz. Aí, outro problema. Você soma dois polarizadores que diminuem a quantidade de luz. Soma o fato de ser super macro, de eu ter que fechar o diafragma para aumentar a profundidade de campo. Eu acabava tendo que botar um tempo de exposição muito alto. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, lá tudo é feito de madeira. Tudo é cenário, tipo Projac. Se eu fizer isso aqui, o cava lá atrás vai tremer lá em casa. Em todas as casas são assim, não tem nada de cimento. Eles não têm, as paredes são todas de drywall, é tudo... Não, o chão, tudo. A estrutura, até porque eu moro na Califórnia, se não for, quebra e você morre embaixo, né? Tem que tudo... Aliás, a primeira vez que eu vi minha parede fazendo assim foi curioso. Quanto foi o terremoto? Foi 5 ponto alguma coisa. Pô, foi alto, então. Não, foi alto, mas foi tipo, sei lá, 15 quilômetros de onde eu estava. Mas é uma experiência... Mas foi engraçado que eu estava lá trabalhando, aí eu vi o monitor fazer assim. Eu achei que eu tivesse tremido, mas o monitor fez assim. Aí eu levantei olhando para o lado e aqui a parede estava assim. Lá a parede estava assim. E fez uma coisa assim, sabe? Tipo metrô. Exatamente, aquela impressão do metrô. É isso que eu queria... Eu ia falar, só não falei porque é difícil de lembrar. Mas é exatamente isso. Só que foi uma só, foi um negócio assim, ó. Caraca, não sei o quê. Falei, Valéria, desce, pega o McFly, não sei o que. A gente correu, saímos pra fora de casa, que é errado. Pera. Pega quem? O meu cachorro se chama McFly. Você entregou a nerdice agora de uma maneira. O cachorro se chama McFly. Que genial. E aí a gente chegou, foi engraçado. Mas e aí, deu medo? Fora, deu medo, foi a primeira vez, né? Que para brasileiro é muito surreal isso, né? Para quem mora lá, os caras nem ligam mais. Não, hoje em dia a gente já nunca teve outro, não teve outro ainda tão grande quanto esse, mas a gente já percebeu umas tremidas, mas a gente só dá uma observada assim. Você estava numa casa ou num apartamento? Numa casa. Agora, para mim, tudo do chão tremeu, imagina lá em cima. Então, para mim o terror seria você estar num prédio, cara. Deve ser horroroso. Mas o engraçado é que a gente chegou lá fora, que é errado, né? O certo é você entrar embaixo da mesa rápido. Você não pode sair correndo pela casa, que aí ela cai em cima de você. Você tem que se proteger aonde você estiver. Enfim, chegamos lá fora, e aí, né, aquele susto, não sei o quê, calma, tá tudo bem, parou de tremer. Aí a gente ficou esperando os vizinhos saírem, né, das casas, assim, meu Deus, vocês viram? Ninguém tá nem Só tinha os dois brasileiros lá. Os caras, tipo, terça-feira, todo dia treme essa porra, não tem... Mas... E aí, voltando lá na história da formiga, a luz do LED não era forte o suficiente para eu conseguir um tempo de exposição rápido, para não dar tempo de tremer. Não dá para eu deixar o troço fazendo... E demora uma noite fazendo uma formiga dessa inteira que clica, vai. E qualquer tremidinha já ferrou, porque é muito pequeno. O tempo de exposição é maior do que um instante, e aí tremeu.
E nessa escala, Sim. como você falou, treme um pouquinho, a pata dela vai daqui para lá. É porque tem isso também, né, cara? Ela não tá... Ela não é super estável, né? Isso aqui é a ponta de um alfinete que eu lixei. Pra você ter uma noção da escala... Ali na bundinha dela é um alfinete daí. Esse glue aqui é um super bonder, é um alfinete que eu lixei e eu colei ela ali. E aí, pô, tem que fazer alguma coisa diferente de LED, porque LED não dá luz suficiente. E aí, você consegue voltar uma ou duas fotos? Consegue tudo. Aqui, ó. Falei, porra, vou usar fibra ótica. Que é Boa outra coisa que é magia, né? Fibra ótica. Você boa ideia, acende cara. uma velhinha aqui, lá do outro lado tá acesa na mesma Aí intensidade. você pegou de algum brinquedo ou não? Você comprou? Não, cara, lá tem tudo, Puta, né? cara, isso, Você aperta o isso botão, no dia seguinte está na sua porta. Isso é sensacional, cara. E eu achei Lá essa fibra aqui, cara, que ela tem a espessura de um lápis. Boa. Não é essas fibrinhas de modelo. Não, lá tem uns... Você escolhe a espessura que você tarugão. quer e tal. Aí aqui é o flash da câmera, né? Flash de macro mesmo. E aí eu clico, o flash vai, pum, dispara todo mundo ao mesmo tempo. E é a mesma ideia do LED. E o que é legal nessa história é que você tirou toda a necessidade de fio, né? Digo, de fio elétrico para LED, para tudo. Sim. É muito mais simples no final das contas de coisa e tal. Essa sequência não é do resultado dessa máquina que você viu, é da primeira que você vê visivelmente os dois flashes aqui, né? O reflexo. Sim, dá para ver nos pontos dela. O reflexo desliza na superfície e é justamente o que não funciona. Então. Mas aí você conseguiu finalizar e conseguiu fazer o 3D dela ou não? Pois é aquele negócio que eu falei no começo. Ainda não, estamos aqui ainda. Aliás, na foto anterior, lá Vai ter naquela pelinho máquina. na cara dela? Eu acho que eu vou ter que botar depois. Eu acho que não vai conseguir. Então, os mais grossos, talvez. Só de sacanagem, você chegou a medir para ver quanto tem um pelo desse de grossura ou não? Não dá para medir. Ah, não, medir na foto, né? Até daria. Porque deve ter, sei lá... Fazer uma correspondência sei lá, ali. 100, Né? deve ter... Porque assim, isso é mais fino que um fio de cabelo, certo? Muito mais fino. Então, A pata dela é um fio de cabelo. A perninha deve ser um fio de cabelo. Capaz de um fiozinho desse dar uns 10 microns. É muito pequeno. Não faço ideia de escala. Flávio, uma pergunta. Você pensou já em imprimir uma vez que tiver escaneada inteira, imprimir ela em tamanho gigantesco? Não, essa é a intenção inicial. Eu vou me divertir com uma formiga. Para quê? Para imprimir ela grande. E é claro que, assim, eu já trabalho há muito tempo com modelagem 3D, animação 3D e tal. Eu consigo modelar uma formiga dessa. Sim. Ficar maneira, assim. Né? Não é a mesma coisa. Só que o desafio de fazer a máquina, não sei o quê... ver a arte, Mas, Flávio, é ver a natureza de perto mesmo, né? Não é a mesma coisa, Exatamente. cara. Posso falar? Não é a mesma coisa. Não é. Porque nós estamos falando de... Você quer ver? Vou fazer um paralelo, tá? Se um cara que conhece dinossauro fizer um dinossauro e você depois tiver lá um dinossauro super congelado e que os caras tiraram o molde e fizeram os dois o mesmo material e dizer, isso aqui é um modelo que alguém criou, isso aqui é exatamente... É diferente. É diferente. É diferente. As imperfeições nunca vão ser iguais ao mundo real. Mas mesmo que você não consiga identificar qual é o verdadeiro e qual não é, entendeu? Você tem uma coisa no ser humano de falar assim, cara, era bom, né? Muito bom. Eu acho que é diferente, cara. Acho que tem uma graça, não sei explicar porquê, tá? Mas é... Um é arte e o outro é ciência, né? Eu acho que é de barro ali, né? Putz, cara, eu acho que nesse caso dele, acho que seria um pouco das duas coisas, sabe? Eu vejo graça nas duas coisas, no processo em si. Por exemplo, uma exposição dessa, fatalmente, se você fizer uma exposição, você teria que ter a demonstração de como você chegou lá, que é muito legal. Sim, é mais legal do que o resultado, eu acho. Mas eu acho que não, acho que o resultado de você falar assim, cara, isso é realmente uma formiga que... Conceitualmente. Isso é legal, entendeu? Assim, aquele pelo não foi o artista que escolheu botar ali, aquele pelo estava ali numa formiga de verdade, entendeu? Principalmente se virar uma obra de arte, né? Se você fizer uma obra de arte com isso, o processo embutido na arte, na confecção daquela obra de arte, é o que faz ela ser bacana ou não, né? nesse caso. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você... Bom, aí só para fechar isso aqui, você está finalizando... Aí um problemão que eu encontrei na Califórnia, que minha esposa riu muito. Não tem formiga na Califórnia, cara.
Tem formiga, mas só tem aquela de açúcar que você tem que ter um microscópio para ver. Sei. Pelo menos nas redondezas ali da minha casa. Até viajamos para alguns lugares e não achava nenhuma. Essa que a gente vê em qualquer árvore aqui. Mas será que não tem, cara? Sabe porque assim, eu vou te falar Não, um claro negócio que que você tem, vai dar tem que risada, é. você vai dar risada pra cá. Você viu, ou você perguntou onde eu comprei isso? Eu tenho um levitador de formiga em casa. Eu vou querer saber muito como é que é isso aí. Cara, na verdade não é um levitador de formiga, ele é um transducer e ele tem um rebatedor e ele gera onda sonora de energia elétrica que fica para você conseguir bolinha de isopor ali. isso, para você poder Porra, prender, para isso você é- explicar. E eu usava isso nas aulas de porque eu tinha os cursos de férias que muito da ciência era explicado se divertindo. E obviamente que eu não botava uma bolinha de isopor, eu botava uma formiga para levitar. Viva? Viva. Nossa, eu quero ver E se porque tem, ela- se tem isso gravado, eu quero ver isso. Não tem isso gravado, cara. Nossa. Não tenho. E aí eu chamava de formiga astronauta, né? Que é Mas tinha que ser da pequenininha, né? Imagina. isso que eu tô falando. A dificuldade de achar formiga. É? Porque, cara, assim, quando você quer, não tem. Elas somem, Sim, é verdade, isso é verdade. entendeu? Não, porque lá no Rio, eu morava perto do Rio do Ah, tudo bem. do Mas Jardim aí você Botânico. mora pertinho do Era uma Jardim floresta. Botânico, aí é um... Aí não era tão difícil. Mas, Ah. mas é verdade, você está numa cidade. Mas não é. Mas eu tô falando, lá onde a gente mora, tem as florestinhas e tal, mas eu acho que não tem. Formiga grande não tem. É. Ali perto. Enfim. Me alonguei pra caramba pra falar que uma vez apareceu lá em casa uma caixa do eBay com umas formigas da Malásia. Cara, isso é um puta problema. A formiga parece que tem o tamanho de uma barata, assim. É gigante a formiga. Deixa eu ver as vespas, essas bestas gigantes que tem agora. Mas elas estavam mortas. Estavam mortas. Eles mandam elas momificadinhas, assim. Aí você tem que dar aquela umedecida, né, pra abrir. Você comprou isso? Eu comprei, claro. Ah, não, achei que veio na caixa de desculpa, engano. Não. Eu comprei e aí a minha esposa falou, que porra é essa? Então, porque E aí- isso, cara, aí você Aí eu entregou seu nerdice de novo. Eu tenho medo de contar minhas histórias aqui, que os caras vão achar que eu sou maluco também. Mas eu já comprei, e é proibido aqui no Brasil também, né? Eu já comprei Triops, comprei... O que é Triops? Triops Cara, aqueles caranguejinhos de mar, sabe? Já viu aqueles grandes que os caras extraem sangue, aquele sangue azul? Ah, sim, É sim. tipo sim. aquele, só que pequenininho, Ah, legal. né? Mas você comprou vivo? Comprei, ele vem em ovinho, né, pra você botar, ele... Que maneiro. E comprei uma vez aqueles feijões saltadores também, sabe ou não? Do Sim. pica-pau? Já tive. É. Que tem a larvinha aqui. Isso, e aquilo é super proibido, né? Ah, é? Porque, cara, você não pode comprar nada que vem de fora do ecossistema, né? Ah, você desbalanceia tudo. É. Se vazar... Não, e que dava muita merda é o seguinte, por exemplo... Eu vou entregar muita idade agora. Você Tamo junto. Você chegou a ter quicos marinhos? Não, esse eu acho que eu não vi. Nossa, agora entreguei muita idade. Focas, Seriam os sea monkeys, aquele que você colocava sea o monkeys, pauzinho? cara. Nos Estados Unidos, sea monkeys. Nunca ouvi falar. Sea monkeys, e aqui era chamado quicos marinhos. Quicos marinhos eram uns ovinhos que você ganhava, vinha num saquinho, vinha uma casinha, e aí eles pareciam uns ETzinhos, assim, tinha um chapéuzinho na imagem da embalagem. Porque a embalagem era que nem joguinho antigamente, que as puta personagem não sei o que, e depois virava o Pong, né? Que era o joguinho em si era uma barrinha com três quadradinhos, mas a embalagem era, tipo, Sei, aquela coisa super... coisa enganosa. O Simonques, cara, nada mais era do que a Artema salina, que é aquelas larvinhas que dá para comer, pro peixe comer hoje em dia, A de isca. Uhum. né? Ah, não, para aquário. Tá. Para aquário. Só que, tinha toda uma... Cara, isso foi o maior O gênio do produto... marketing. O maior produto de marketing, porque aquilo virou uma febre, cara. E o cara tava vendo uma larvinha super barata por uma fortuna. Né? Porque dizia que eram mini pessoinhas, mini ETzinhos. Cara, tinha toda uma... Depois procurando no YouTube, você vai ver umas histórias bem legais disso. E esses caras, muitos tinham problemas que muita gente comprava essas coisas e depois jogava na privada. E o bicho não morre, vai pro rio. E ali ele causa todo um problema no ecossistema. E muitos desses bichos, cara, eles são tão resistentes, cara, que a larvinha, se você jogar no tapete, daqui 1000 anos... Não sei se é 1000 anos, tá, cara? Mas assim, é muito tempo. Tipo, 100 anos. Tardígrados. 100 anos, acabou, o prédio caiu e aí choveu, o bicho nasce. Putz. Então aquilo é uma puta praga em muito ecossistema, entendeu? Mas nem sei porque eu não tava falando dos bichos. Ah, você comprou as formigas. O meu problema é justamente isso.
eu queria achar formiga viva. Porque chegaram as formigas da Malásia maravilhosas, grandes, quando eu vi, porra, perfeito, muito maior do que o que tem lá. Não sei se você percebeu, mas na foto eu tive que colocar 2 tubos de extensão e depois a macro para conseguir aumentar ainda mais, né, e tal. Mas uma formiga gigante eu não preciso nem usar os tubos, eu vou direto na macro e já tá bom. Mas a formiga, quando ela vem toda amassadinha assim, né, posição polidinha, Em posição fetal. em posição fetal, Que ela tá você morta. tem que umedecer, né, você sabe, não sei se você sabe, mas você pega um Tupperware assim, coloca um dedinho de água, depois faz uma plataformazinha para ela não molhar, Acende uma vela, coloca ela ali reza uma... e tampa. Dia seguinte ela já umedeceu e fica molinha. Se você tentar abrir ela como ela estava, ela tá quebra. seca, ela vai quebrar. Então umedeceu as juntinhas, aí você pega um isoporzinho, alguma coisa, com os alfinetinhos, E umedeceu a formiga. alfineta ela toda na posição ali, né, para ela ficar abertinha assim, e deixa ela um pouquinho, ela seca, aí quando você tirar o alfinete, ela tá lá durinha na posição que vocês viram ali. Quando eu fiz isso e quando eu fiz a foto, a formiga tava uma múmia. Na escala da macro, quando você, ela tava toda enrugadinha, é um exoesqueleto duro, mas mesmo assim não é uma formiga Entendi. que você pegou ontem. Sabe qual é? Eu tenho que procurar Não tá esse seu fresca. fornecedor aí dos bichinhos que vende vivo para comprar formiga viva. É. Mas eu vou levar agora comigo. Vou Procura depois esse negócio de sea monkeys pra você ver, cara. procurar. Que ainda... Agora na Amazon você encontra gente que vende formiga Viva? viva. Eles têm... Eu acho que agora a formiga viva eles não vendem mais, mas eles tinham lá os parquinhos, né? Com os aquarinhos de formiga, sabe? Com gel. Saca. Uhum. E eu acho que aí deu alguma coisa lá que eles pararam de vender o bicho vivo. Mas eles antigamente vendiam, inclusive, com o bicho vivo. Uhum. É porque tem que ser uma formiga um pouquinho maior do que essa normal. Essa que eu fiz é daquela que é tipo, sei lá, desse tamanho assim, mas bem grandinha. Na ampliação parece mágica, mas ela não é tão pequena, ela era... Não é? é, Muito legal. enfim. Bom, fechamos esse assunto. Queria te perguntar, você falou bastante da Seagulls Fly. Você empreendeu e montou uma empresa de computação gráfica, efeitos especiais. Como é que você chama isso? Animação 3D? É uma produtora de animação e ilustração 3D Tá. e fotografia também. Agora, Pois é. eu queria te perguntar algumas coisas, tá? Primeiro é o seguinte, antes até de entrar na Seagulls Fly, o Brasil sempre exportou muito talento dessa área para fora. Uhum. A gente tem muitos amigos que foram certeza. morar lá e estão trabalhando lá e tudo mais. Ao mesmo tempo, é um mercado muito pequeno no Brasil. Né? Você tem pouquíssimas empresas, e eu vi isso acontecer em muitos mercados. A internet foi assim durante muitos anos, mais de uma década, que apesar de você ter talentos muito bons, a internet também a gente exportou muita gente para fora, tudo. Por ser um mercado muito pequeno, esse mercado ele sofria muito com qualquer interferência de fora. Sim. E é que eu vou te dar um exemplo, tá? Quando as agências tradicionais começaram a entender que precisavam fazer internet, elas começaram a comprar talentos a preço de ouro. E esse cara ia para a agência não necessariamente para fazer coisa boa, para trabalhar. Ele ia só para dizer à agência, pô, eu tenho esse cara aqui. Contratei esse cara, ó, eu entendo de internet, tenho esse cara aqui. Quando ela fazia isso, esse cara ia, porque ele ia... Cara, o cara ganhava X numa agência digital, o cara ia ganhar 5, 10X numa agência tradicional. Não tinha como ele falar não. Até porque muitos desses caras já tinham feito o nome, já estavam num cargo bom, não tinha muito mais para onde crescer. Quando isso era feito em uma escala minimamente pequena, mas como o mercado era muito pequeno, você não tinha mais escola. E as agências digitais, às vezes o cara que era diretor de criação era a 4ª geração de diretor de criação que não teve a escola do cara que era bom, porque o cara que é bom saiu, em 6 meses o cara que entrou no lugar dele saiu, em 6 meses o cara que entrou no lugar dele saiu. E aí a minha pergunta é o seguinte, a gente não tem o risco disso acontecer nesse mercado aqui no Brasil? Do mercado implodir e a gente parar de gerar esses talentos? Não, acho que não. Você acha que tem... Eu acho que não. Até porque com esse dólar doido e o trabalho remoto agora, tem muita empresa que está chamando brasileiro, né? Mas esses caras, historicamente, se formaram no mercado aqui.
Se esse mercado aqui deixa de existir, você não forma mais gente nova. Essa é a minha dúvida. Mas eu acho que o mundo está muito globalizado, né? Eu acho que o profissional dessa área, ele entra nessa área porque ele gosta muito. Perfeito, mas Né? para ele se formar, o 90% que eu conheço é autodidata, tá? É isso que eu ia falar. Porém, a formação desse cara, da maioria dos que eu conheci, passou por uma empresa tradicional. Uhum. Para o cara ter um talento do lado dele, para o cara ter uma demanda que vai exigir dele, no tempo dele. Porque quando você está numa empresa grande, o estagiário ali, ele está sendo forçado, mas está sendo forçado como estagiário. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você entende o que eu quero dizer? Se o cara sendo autodidata sozinho, ele não vai receber um job lá de fora. Não, ele tem E que ter para chegar na maturidade, para receber o job de fora, essa escola que eu tenho medo que se perca, entendeu? Uhum. Entendi. Ou você acha que é neura minha? Não, eu não sei como está o mercado. Eu tenho uma ideia vaga de como está o mercado das produtoras 3D hoje em dia aqui no Brasil. Que eu já não. A Sigos, a gente decidiu terminar ela em 2012. Então eu não sei exatamente como está, mas eu acho que não acontece isso não. Porque. Primeiro porque o software está muito mais acessível, o hardware está muito mais acessível. Não necessariamente de valor, mas de... Tudo bem, mas na prática isso quer dizer o quê? Que tem uma barreira de entrada menor. Tem uma barreira de entrada menor, então tem muito mais gente querendo fazer isso. Está mais fácil, muito mais fácil de fazer, então você não precisa se embrenhar tanto no conhecimento ali. Então, às vezes, você sem ter passado pela profissão, por um trabalho, ter sido, mesmo que aquilo tenha sido um hobby para você, pode ser que você já seja genial e tenha um trabalho maravilhoso para apresentar para um cara de fora ou daqui para você conseguir um emprego. Não sei se isso... Não, eu não tenho essa certeza. É uma dúvida que eu tenho, entendeu? Por isso que eu queria escutar você. Ô Focas, traz uma água para mim, por favor. Sem problemas. Por que vocês fecharam a Seagulls Fly? Vocês ficavam no Rio, certo? A gente ficava no Rio. Vocês cresceram demais pro mercado lá ou não? Principalmente isso. Obrigado, Focas. Principalmente isso. A gente começou em 99, no finalzinho de 99. Você entendeu o que eu estou te falando? Do tamanho do mercado ter consequência na... Então, eu sei que estamos falando de outra coisa, mas assim, é isso, entendeu? Como o mercado é pequeno, ele mata possibilidades. Sim, acho que em parte a gente estava muito grande para o mercado do Rio. Embora a gente tivesse já, no momento que a gente fechou, a gente tinha um estúdio em Los Angeles e um aqui em São Paulo, pequenininho, mas tinha. Mas a gente estava muito grande para aquele momento da história. Eu não sei como é hoje em dia, mas naquele momento Só melhorou, era cara. melhor ser pequeno Quando você foi chamar embora? frila. Quando você foi embora? Para os Estados Unidos? Não, foi 3 anos e meio. Tá, eu fiquei só na melhorou, Globo. cara. O Brasil só melhora. Nossa, agora então tá maravilha, né? O Brasil só melhora. Tá horrível mesmo. Então, o que eu acho que vai acontecer agora, obrigado, Focas, que vai ser um outro baque para o mercado, é isso que você falou. Tem muito gringo, isso em geral, tá? Não só em animação. Muita empresa gringa que por agora está trabalhando com trabalho remoto. Pô, se é 100% remoto, eu posso contratar o cara de qualquer lugar do mundo. Que é horrível para as produtoras daqui, mas é maravilhoso para os artistas. Puta, é maravilhoso para os artistas, porque o cara tá ganhando em Posso dólar baixar um ou pouquinho? euro. Ó, fica à vontade. Dólar ou euro. Trabalhando de casa. Que tem muito lugar aqui que ainda é meio chato com isso. Com uma política de profissional, tudo bem que isso nem todo país é legal e nem toda empresa é legal, mas em muitos países o cara não é incomodado em final de semana né, geralmente né, eu sei a relação eu é sei que melhor. tem lugares, principalmente na indústria de games, que não é assim, mas geralmente é um pouco melhor. Então você começa a ter muita gente que começa a trabalhar para gringo. Então é maravilhoso para os artistas, mas para as empresas isso é complicadíssimo. É horrível. Na época da Sigos, o que a gente até tentou algumas vezes e funcionou algumas vezes, chamar freela. Para aquele trabalho específico, a gente inchar para o trabalho e diminuir e tal. Mas eu acho que o principal problema da Sigos, o tamanho que a gente ficou, já não era sustentável para o mercado, principalmente do Rio de Janeiro. Embora a gente pegasse outras coisas. Né? Um trabalho que a gente pegou que foi gigante, o maior que a gente já pegou, foi um pedaço da abertura do Diablo 3, que foi
Bota pra gente aqui, por favor, Focas. O que foi isso? Foi a da abertura do jogo. Do jogo, Quando eu ia do Cinematic. Quando eu ia jogar o Cinematic de entrada, tinha esse trecho. Principalmente esse. Ó, esse aí eles fizeram, toda essa parte 3D eles fizeram. A 3D que tem cara de 3D de fato. Isso aí é a gente. Quando você mergulha no livro, desse momento em diante é tudo a gente. E isso que parece ilustração é 3D ou não? O que é isso? É uma mistura de um monte de coisa. Tem ilustração mapeada em objeto 3D, tem ilustração 2D mesmo, mas só montado no After com uma comp 3D. Tem uma mistura de 1 milhão de coisas. Sim, perfeito. A gente gravou um monte de tinta e splashes, splash não, aquelas gotinhas para fazer as texturas e partícula pra caramba em 3D e efeito de pós de 1 milhão, enfim. Todas as combinações de coisas que você pode imaginar. E isso aí é o Cinematic de abertura, mas a gente fez todas as transições e passagens do jogo também. Isso é só a parte principal, mas acho que foram 8 meses de trabalho de coisa. E o que as pessoas não percebem é o seguinte, esses jogos AAA, cara, tem alguns que são quase 10, 20 filmes de grande produção. Você tem jogo que o roteiro dos caras é um... Cara, parece assim, é uma biblioteca inteira, não é um livro. E a exigência do diretor que nos contratou lá, um amigo meu que trabalhava que trabalha ainda na Blizzard, ele me mandou uma mensagem, estamos com esse projeto, quer aplicar? E a gente já fez um teste, concorremos com algumas empresas americanas e entrou. Ficamos super felizes e tal. Mas o diretor lá, ele era super exigente. Mas ele era exigente ou era chato? Ele era um mix dos dois. mas eu acho que foi positivo. Porque assim, a diferença é o seguinte, quando o cara pede uma mudança que ele não mesmo faz falou sentido... que ele era pixel fuck. Mas vamos lá. Então ele era bem minucioso. Quando é uma mudança cujo resultado final não vai fazer a menor diferença, ou vai ser uma diferença que só ele vai perceber, ele é chato. Sim. É isso que eu quero dizer. Não, ele não era chato. Tá. Ele era pertinente o que ele pedia. Perfeito. Inclusive, ele era perfeccionista, então. É, perfeccionista. No começo do projeto, é um nível é outro nível, né? Sim, mas você tá fazendo um negócio pra Blizzard, cara, que é o topo... Os topos do game. Né? E assim, pro Diablo, que é um puta jogo... Então você tá o primeiro no teste. Evil League ali, né? No Evil League lá de... Pois é, a gente pegou o trabalho, aí o primeiro teste que a gente mandou, que a gente fez, a gente chamou um monte de freela e tinha já um monte de ilustrador na Sigo. Fizemos uma série de ilustrações e mandamos, e o retorno foi, isso tá muito ruim, e vocês têm que estar aqui depois da manhã para a gente ter uma reunião muito séria. E eles chamaram de Come to Jesus Meeting, que era nesse nível. E aí caiu a ficha de que não é um outro trabalhinho. É um negócio que tem que ter um... A gente sabia disso, mas não tinha realizado de fato. Enfim, a gente foi na reunião e tal, deu tudo certo. A gente contratou modelos, pessoas, para fazer as poses para a gente fotografar de todos os ângulos, para saber onde é que está o músculo e não sei o quê, para usar de base para ilustração. E aí ficou do caralho. O preço acompanhou isso ou não? O preço... O problema desse trabalho para a Sigos foi que a gente teve que parar quase a Sigos inteira para fazer esse trabalho. Ela não parou inteira, ficou um pedaço trabalhando, mas a gente ficou muito tempo fora do mercado só fazendo isso. E foi muito tempo. Não, tudo bem, estrategicamente foi ruim, mas... Foi um puta do orçamento, só que pelo tempo quase que não, sabe? Deu lucro, mas foi muito pouco. A impressão que a gente tinha que seria, inicialmente, que seria muito mais bacana. Até a projeção, depois poder mostrar esse trabalho como o nosso e tal, não sei o quê, não foi exatamente como a gente esperava. Porque tinha uma série de restrições também nisso, que não ficaram claras pra gente no começo. Então... Isso tem alguns caras que costumam ser bem chatos nisso. Né? Não, isso, imagine, a gente não podia mostrar no nosso site o trabalho, inicialmente, no lançamento. A gente não podia falar que a gente fez. Eu tenho uns trabalhos que eu entro que eu tenho esse problema também. E não ficou claro. E nós entramos no mercado, tipo,
com roupinha de marinheiro lambendo pirulito, né? A gente não estava preparado nessa parte da burocracia, do legal, né? Do negócio. Porque, assim, a Seagulls começou com o Fabiano, que é meu amigão, chamando eu e a Luciana para fazer uma empresa de ilustração e tal. O Fabiano já trabalhava no mercado de publicidade, já tinha todos os clientes e tal. E a gente eu entrei com a parte 3D, a Lu entrou principalmente com a programação de web e tal, multimídia. Na época tinha esse papo de multimídia. Então éramos 3 artistas, e aí o Fernando foi chamado depois para me ajudar na parte de 3D, que também se tornou sócio depois, o Royle. Éramos 4 artistas que éramos artistas, a gente não era empresário. E o negócio foi crescendo e foi acontecendo. Mas você descreveu talvez a maior parte dos empreendedores. É verdade, é verdade. A gente aprendeu com o tempo e também deu muita cabeçada e mandou... Acho que é uma experiência de anos, cara. De tanto tomar no cu, você aprende. Exatamente. Mas ainda erra. Esse trabalho foi um dos últimos que a Seagulls fez. Entendi. E a gente entrou... Porque não tinha uma pessoa só de business por trás, pensando nessas coisas, experiente no negócio, não tinha. Aí de lá você foi para Globo ou não? Voltando que a gente foi em um monte de coisa. A Seagulls acabou porque a gente estava com um tamanho muito grande, com muita gente, que ou a gente acabava, e eu estava super cansado de chegar 9 horas e chegar 9 horas da manhã, 8 horas da noite, eu só ter feito reunião e não ter metido a mão na massa. O meu negócio é fazer o que eu gosto. Acabou de descrever empreendedor de novo. Exatamente. Eu não estou desmerecendo, tá? Não. Mas é um... Mas é uma coisa que eu tinha feito já por 14 anos de Seagulls. Não, eu entendi. Eu já estava, caralho, eu não aguento mais, eu quero fazer as coisas. Sim. Então, eu escolhi não... Eu queria sair fora. Aí o Fabiano também tinha uma opinião parecida, a Lu também. A Lu não. A Lu ela queria ter continuado, mas... Ou a gente diminuía muito e, demitia, sei lá, 2/3 da galera. E sempre foi uma dor horrível demitir as pessoas. É uma merda, eu odeio essa parte. Ou a gente terminava de vez. Então, e sociedade, né? As coisas vão se ajeitando, mas existem as divergências e as coisas. Aí a gente decidiu terminar. Aí eu saí de lá e fui trabalhar com o Pitch na Globo, fazendo abertura de novela e série e tal. E artisticamente foi um trabalho do caralho, porque abertura de programa, de novela, de coisa, você não tem um produto específico que você tem que vender. Claro, o produto é a novela em si. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. O que você está falando abstrato. Que assim, é isso. Você tem uma abstração. Por outro lado, você estava numa casa onde a estética era um pouco exagerada em alguns aspectos e você também tinha uma questão de ego, que se a gente tivesse, no dicionário tiver ego e precisa dar um exemplo, eles vão citar a Globo. Com certeza. Então, ao mesmo tempo que você tinha esta liberdade técnica que você está falando, né? Tinha uma linguagem a ser seguida. Você tinha uma linguagem a ser seguida e você também tinha ali um cenário que também não é muito fácil de lidar. Como é que foi isso? Sim. O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu entrei na Globo, a gerência lá de cima mudou, por acaso, quase ao mesmo tempo. Então, essa mudança já tinha começado a acontecer antes de eu entrar, essa mudança de visual. Estava saindo da coisa só cromada e arco-íris, que foi do caralho. E estou falando assim, não porque eu não goste, mas eu acho que ela foi genial lá atrás. Eu acho que se estendeu por muito tempo. Mas... eu tenho dúvidas disso, tá? Eu entendo a importância que isso teve historicamente, mas eu tenho muitas dúvidas se isso não foi ruim. Eu acho que talvez seja para quem é da área hoje aqui. Não estou falando ruim no ponto de vista de qualidade. Estou falando ruim historicamente. Eu acho que para a intenção, eu acho que não. Eu acho que foi ruim ela ter durado tanto tempo na mesma coisa. Sem dúvida, isso aí eu não vou, óbvio. Tá. Acho que tinha que ter sido renovado. E eu sou fã do Hans Donner, não vou falar de jeito nenhum que inclusive fiz vários trabalhos com ele. Mas eu acho que essa modernização poderia ter acontecido um pouco antes.
sem dúvida alguma. Tá. Mas lá, quando ela foi criada e inventada lá em O que você fez? Que você fez lá? Você fez só a abertura de novela ou você fez outras coisas também? Abertura de novela, séries e programas. Tá, mas aberturas de... Tipo, aberturas, não tinha coisa de todas. Fantástico, essas coisas não tinha. Abertura de Fantástico eu fiz também. Ah, tá. Sim. Qual que você fez? Eu fiz uma que era eu vou falar todas são com dançarinos, mas é uma que parece num galpão meio branco com os... Uma dessas mais novas agora. sei lá, umas 2 ou 3 Tinha, para trás. tinha umas coisas de terra, de poeira, de pó. Tá. Essa daí. Tá. Essa daí. Tá, legal. Mas vamos lá, você fez abertura de novela, você fez... Nós estamos falando de quantas? Você fez 3, 4, 5? Não, fez... eu fiquei na Globo desde 2013 até 2018. Cara, eu fiz, sei lá, 30. Caramba, eu não cara. sei, eu fiz muitas. E aí, como é, assim, só para entender um pouco a mecânica, o processo criativo dessa história. Nem sei se era único, tá? Imagino que talvez não, mas assim, vai ter uma novela nova, alguém decidiu vai ter uma novela nova, decide qual é o tema, decide o nome, aí chega para vocês. Essa aí é uma. Essa qual que é? Eu trouxe 2 aqui, tá? Deus Salve o Rei e Amor Te Amo. Amor Te Amo a gente fez internamente. Essa daí a gente fez junto com a Light Farm. Tá, essa qual que é? É a Deus Salve o Rei? Deus Salve o Rei. Tá, que eu não conheço as aberturas, mas eu sei pelo nome do que eu peguei lá que você me mandou. Essa é Deus Salve o Rei, Tá. A gente fez junto com a Light Farm, fez principalmente a modelagem das coisas e também com um pouco do shading e tal em alguns momentos. Tá, isso é meio Game of Thrones, né? Referência total. E a gente fez Então, mas a iluminação, textura, câmeras e... Mas vamos lá, eu quero entender o processo. Em algum momento a Globo decidiu, vou fazer essa novela, o nome vai ser esse, vai ser assim, vai ser assado. Aí chega o pedido para tua área lá. Como chega o briefing? Chega só assim, ó, vai ser uma novela assim, assado, Isso. com esse tema. Acho que eu peguei lá, essa coisa tá mudando pra caramba. Não, imagino que... Agora eu não sei exatamente como é que funciona. Quando eu tava lá, a gente tem uma reunião com o diretor e às vezes a autora... Diretor da novela. Da novela. E o autor da novela. Isso. Eles contam pra gente um pouco do que é a novela, o programa, ou seja lá o que for. Às vezes eles já têm alguma ideia do que eles querem, mas a maior parte das vezes não tem. E quando eles têm uma ideia, é uma coisa mais conceitual ou não? Ou já é uma coisa... Cara, varia muito. Tem diretor que tá há 40 anos na Globo e tem diretor que entrou ontem, né? Então, é muito variado. Tem diretor que te dá a liberdade total, tem diretor que não. Aqui a gente tem uma liberdade bem bacana. Aliás, aqui o diretor... Essa é a outra. Essa é Amor Te Amo. Que Amor Te Amo. Essa eu acho uma das A melhores... Flor que tá comentando lá, né? A Flor, ele dá pra amar e tal. E isso é tudo 3D. Você tirou quadro aí pra aparecer. Essa que você falou que se pareceu stop motion, é isso? Tá 12 FPS aí. 12 aí quadros por você segundo. tirou quadro, você botou textura que parecem tecidos... Parece mais de verdade. De artesanais, né? E aí o ciclo dá a volta, né? Ela é enterrada com a rosinha, aí no final a rosa nasce de novo e vira um loop. Legal. O cara vai e pega, dá de novo pra ela. E também, né, o amor te ama a palavra, você também consegue emendar nela mesmo e tal. E eu adorei essa, porque eu também participei da criação da ideia desse lance do loop da rosa, não sei o quê. Foi muito legal. Mas vamos lá. Aí chega a ideia, às vezes você tem uma reunião, às vezes o cara tem uma ideia ou não, mas e aí? Nesse caso, por exemplo, a diretora tinha uma ideia do que ela queria. A gente, beleza, vamos desenvolver a ideia dela, tá aqui, e vamos sugerir essa outra que a gente teve, que eu acho que vai colar melhor. Mas, ela viu essa outra, ela... Mas vamos lá, eu quero entender bem isso. Este grupo que vai tentar desenvolver a ideia, o que é? É um cara com o teu perfil? É uma galera... Mas qual é o perfil dessa galera? Artistas 3D, Tá. Às vezes, no caso, na época quando eu entrei, era o Pete junto, que dirigia a galera, era o gerente. Tá. Depois virou o Alexandre Romano, e hoje já é uma outra pessoa. E é meio que todo mundo criava naquele momento. Hoje em dia está mudando. E aí a gente vai com essa ideia, aí é como se fosse uma agência. A gente vai com essa ideia para o diretor. O que você leva? Você leva um monstro, um animatic? O que você leva? Leva um desenho? Varia muito, de novo. Depende do processo. Geralmente é só a gente conta para ele o que ele acha e tal. Aí depois a gente vem com... Se colar, a gente vem com mais ideias. Mas esse conta... Eu sei que você já falou 1000 vezes que eu vou continuar perguntando, que varia caso a caso. Mas esse conta...
Não é sempre que é sua conta, tá? Não, eu Depende do sei, diretor. porque assim, eu quero entender o seguinte, muitas vezes, isso é um problema histórico de cliente de várias indústrias. Esse cara não consegue visualizar o que você está falando. Sim. E não é nem por deficiência Não, dele. porque não é área dele. Não é área deles. Assim, eu te contar a minha ideia, você vai fazer uma leitura da minha ideia, natural. E isso que eu queria saber. Então, você já tinha, imagino que alguns caras lá que falam assim, putz, aqui talvez, ou algumas ideias, talvez a gente tenha que ter um protótipo, ou tem que ter um rascunho, ou um monstro, ou alguma coisa. Cara, eu acho que dá para comparar muito com uma relação de agência de publicidade. Depende muito do cliente, Sim. depende da relação. Cada vez mais esse processo teve que ficar mais formalizado e preparado para essa apresentação. Isso foi mudando com o tempo. Na época do Hans Donner, ele criava e falava, é isso aqui que vai ser. Isso antes de eu entrar, muito tempo atrás. Porque ele tinha uma força muito grande. Tinha uma força muito grande e davam essa moral e tal. Hoje em dia já é muito diferente. Você tem que vender a ideia. Mas acho que isso talvez faça muito parte bem. do processo de... E aí, com todo o cuidado da palavra, de profissionalização da Rede Globo. Sim. É que não era profissional, não é isso, mas eu tô falando dessa estruturação, de ficar mais do jeito corporativo, de ter estrutura e... Não, e é importante porque você nunca vai saber tanto sobre o conteúdo daquele programa como o cara que criou, né? Então ele tem que ter uma voz um pouco no que você está fazendo, que pode ser que você faça uma coisa que não tem a ver com o produto dele, né? Tem que ter essa troca, óbvio. Mas que muitas vezes ela atrapalha. Às vezes você tá numa vibe super bacana e o negócio tá ficando legal, vem um feedback que desmonta um pouco e não era para acontecer, porque tem também muitos cacifes, muitos egos, muitas... Isso que eu ia querer saber, porque assim, você tem, num processo tradicional de agência, as primeiras 3, 4 pessoas que você mostra têm o poder de declinar, mas não tem o poder de aprovar. Ah, tem. Porque a aprovação dela não é final. Isso é um problemão, já foi. Então, isso significa que ela não tem o poder de aprovar, ela tem o poder de declinar. E muitas vezes você não sabe disso, você só vai descobrir. Não, lá ninguém no último dia. sabe disso. Isso é uma coisa que você aprende depois de anos, de entender. Cara, se a aprovação dela depois vai passar por outra aprovação, ela não tem o poder de aprovar, ela tem o poder de declinar. Isso é Sim. 1 mais 1 é igual a 2, né? Tem razão. Só que tem uma consequência disso no mundo corporativo, principalmente quando você lida com criatividade, que é este processo, ele é mortal para a criatividade. Porque o cara que declina, o cara que tem o poder de declinar, ou ele está exercendo um pequeno poder dele, ou ele está exercendo o medo que ele tem de levar isso para cima. Sim. Porque se ele não pode aprovar, Sim. não faz sentido ele declinar. Ele está munido ali de uma série de senões, ou de policies, ou de um monte de verdades da cabeça dele para declinar isso, entendeu? Ele é um filtro, cara. E filtro é isso. Filtro é para matar a ideia, matar a criatividade, matar o... Enfim. É verdade. Não tem todos os casos acontecem do cara declinar uma ideia que ia funcionar, do cara declinar uma ideia que de fato não tinha nada a ver, era ignorância nossa não saber que não tinha a ver. Tem tudo, né? Mas eu acho que também quem está disposto a trabalhar nesse mercado, aliás, quem está disposto a trabalhar, ponto, Sim. tem que saber que está trabalhando para alguém, né? Você está vendendo seu produto para essa pessoa. E Sim. no final, quem manda é ela, não é você. Você tem que se destacar um pouco do seu apego, do seu ego ali no que você está fazendo. Eu aí acho você que deixa para fazer o que você quer na formiga. Exatamente. Acho que a discussão entre você entender que você é um artista, mas o que você faz não é arte. Entende? As nomenclaturas são difíceis, porque no final dá para dizer que é arte. Mas é isso, cara. No final você tem um cliente. Ele tem que ser vendido, tem que atender. Tem que atender o que o cara quer e pronto. É isso. Não dá para entubar. Falar, você vai receber isso aqui, acabou. Não existe, ainda mais hoje em dia. Né? Legal. Cara, você tem algumas coisas que a gente trouxe aqui que queria mostrar, acho que de hobby teu, o negócio do cocar. Que história é essa? Da onde veio isso? A minha esposa, a Valéria, essa foi uma fotogrametria que eu fiz do meu rosto para fazer o molde certinho do cocar. Ela tem
ela tinha esse sonho de ir no Burning Man. Aqui foi antes de você tomar sol no Rio, né? Você já tava, Você vê, não, você já tava um tempo. A minha cor é essa aí, não é? Essa aqui é só nas férias no Brasil. Você vai ver como isso vai aparecer no vídeo, cara. Porque essa luz vermelha Nossa, aqui, cara, imagina, você vai virar um pimentão. Da cor disso aqui. Né? Ela tinha esse sonho de ir no Burning Man. E Burning Man é esse festival que tem lá no deserto dos Estados Unidos. De Nevada, né? De Nevada, que é um festival do caralho, que assim, pra gente que trabalha nessa área, tem muita gente que vai odiar a experiência o perrengue da experiência, que é um perrengue. Mas... É o festival dos bilionários. Não, tem todos... Sim, o Elon Musk já foi. Todos os bilionários já foram. Já foram. O Sergei, o outro, todo mundo. Cara. Mas tem aquele cara ripongaço. Sim, mas você tem que ter uma certa grana, porque tem que ter uma infra. Não dá pra você ir lá com uma garrafinha de água e vamos ver o que dá. Tem que ter uma produçãozinha tem também. Tem uma produção e tal. E esse festival, ele tem um negócio bacana de você inventar a sua roupa, você inventar os seus aparatos, que para nós que somos makers é paraíso. Não, e não é só isso, né, cara? Para quem é nerd, tem uma coisa meio Mad Max, né? Meio... É lindo. Que é demais. É inigualável. Assim, à noite, eu me surpreendo que tem pouca gravação à noite do Burning Man. Você foi em à quantos? À noite é um negócio Eu fantástico. nunca fui. Você já foi em 2. Você acha que tá se perdendo ou não? Não, eu só fui em 2, eu não sei. Essa opinião, eu não consigo... Eu não tenho uma história para conseguir opinar. Tem uma medida científica para isso, né? É só você fazer o gráfico de quantos publicitários brasileiros estão indo. O South by Southwest é assim, cara. Você vai ver a crescer. Pronto. Não, tem uma proposta toda de Acabei você de perder um monte de amigo. Eu vou só rir, não vou comentar. Tem uma proposta toda eco, não sei o quê. Não, o conceito é genial. Sim, mas na verdade é uma grande... É um pouco hipócrita a parada, né? Porque é legal, cara. É legal, todo mundo mas assim, tá ali, mas é legal, mas até a página 2. Você tem que ter essa liberdade. Ninguém exerce aquilo na vida. Você tá ali Eu acho que é uma... É uma experiência. É uma provocação conceito. É uma experiência de mudança de atitude bacana que talvez tenhamos que ter num futuro distópico doido de máquinas tomando conta da porra toda. Isso, com drogas. E muitas luzes. A noite é muito doido, cara. Que tem lindo. Aqueles LEDs, aqueles... é lindo, cara. wires, né? Que aquele fica acende... E aí, pra onde você olha... E é meio aquele canal off, não? Qual que é aquele canal que só tem mulher maravilhosa, o Focas? Você que adora ver TV? Eu não tenho televisão desde 2005. Acho que chama canal off. É meio canal off, que você vê as fotos, só tem mulher linda, só tem... Instagram dos canais. É o Instagram do deserto. Mas e aí? Aí volta. Aí você falou, pô, quero beleza, ir. Vamos lá. Não, mas você falou da sua mulher. O que tem sua mulher com essa história? Não, é só porque ela que veio com essa ideia de ir pra lá. Tá. Vamos lá. Eu, vi também os filmes e tal e, pô, vambora, maneiríssimo, e vou inventar um negócio pra eu botar lá também. Como eu sou careca, eu falei, vou inventar cabelo. Boa. Aí Freud explica. Aí eu tive essa ideia de fazer meio que esse cocar e tal, maleável e tal. Aí sabe aqueles burrinhos Sim, que se aperta ele... É burro ou vaca? O que é aquele... Tem cavalinho? Não, cavalinho, não? Não? Cavalinho. Tem um nome, isso, esqueci o nome agora. A ideia daquela estrutura é exatamente a mesma, né? Que você libera o fio ali, ele fica mole. Fica folgado e cai. Então, aqui não aparece, mas eu é um elástico, fiz na verdade, luva, né? É um fiozinho. É um elástico. É um elástico. Eu fiz uma luva, que não aparece no vídeo, que tem aqueles cabos saíam daqui, vinham pra cá e vinham na minha luva. Que legal, cara. Aí, nas fotos não dava pra ter essa noção. Não, porque não aparece aqui. Porque a realidade é que não funcionou. A gente vai cortar aqui. Metade não funciona. Mas funcionou nos primeiros testes, funcionaram. Eu fechava a mão, os cabos eram tensionados e aí puxava aqui e meu cabelo fazia... Tá. Era maneiríssimo. Me senti... Não, principalmente se você ficar zoando com isso. Cabeleira. Né? Vê mulher bonita, ele fazer o cocado. Tinha que usar com moderação, né? Tinha que usar com moderação, que minha esposa estava sempre do lado. O cara vai preso. O cara é cancelado no Burning Man.
Por que não funcionou? E o que aconteceu Por é que o ele parou de seguinte, funcionar? escolhi o material errado. Esse é o problema. Eu imprimi de resina. E ela é sensível à luz. Quanto mais Sim. luz, ela mais rígida fica. E ficou muito quebradiço. Ficou Aquela seca, né? coisinha, aquela dobradiçazinha que aparece ali no vídeo, ela ficou muito frágil. Tá. E aí começaram a quebrar os cabelos. Eu falei, cara, e lá você vai tomar sol o dia inteiro, né? vai ficar mais quebradiço Aí ainda. o Exatamente. ultravioleta vai Exatamente. curar demais. E fica quebradiço demais. Isso aqui é super fininho para ficar leve, né? Para eu conseguir colocar na cabeça e tal. Agora, você fez isso na de resina, cara, você não ia encontrar... É que você queria transparente, né? Eu queria transparente. Se bem que tinha luz dentro, não tinha? Tinha. Se você tivesse usado... Tem uns materiais de FDM que são... Se dar uma lixada, ele dá uma... nunca vai ficar tão bom. Não, mas como você tem luz, cara... Seria bem melhor. Ah. Seria bem melhor, sem dúvida. Não, é fazendo, errando e aprendendo, né? Eu acho que esse aqui é o projeto perfeito para falar sobre uma coisa que acontece às vezes com a gente, que a gente fica apaixonado pela ideia e fica em cima dela e não percebe que ela não funciona, porque você está tão apaixonado por ela. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O amigo meu até me deu um toque no processo. Miopia de marketing, né? O amigo meu até me deu um toque. Pô, será que não vai dar merda? Esse é um amigo certo. Eu, não vai dar certo. Esse é o bom amigo. Pois é. Não... Isso vai dar ruim. É muito pequenininho, né? Dobradiça para um material quebradiço, não... Sim. Claro que ia dar merda. É. Aí eu falei, não, beleza, aí eu colei tudo. É que o grande problema do teste aí, cara, que é um teste de estresse, né? Uhum. Eu imagino que você testou na hora, funcionou. O problema é o teste do estresse, de ir ficar em campo, rodar no mundo real para poder... E vários, né? Eu testei com um só. Quando você coloca vários, um bate no outro e começa a ficar pesado demais, não sei o quê. Aí no final eu acabei colando todos os pedacinhos, colei tudo, aí ficou uma haste rígida e não deu problema. E aí matou a luva. Batei a luva e tal, coloquei os LEDzinhos e tal, só tinha aquela luzinha que eu mudava, os botõezinhos que eu mudava a cor do LED e tal. Uhum. Um outro amigo meu me ajudou com o Arduino desse LED aí. E ele acendia por inteiro da mesma cor ou não? Eu podia variar, tinha vários botões para fazer um arco-íris. Mas aí cada fio, digamos assim, era uma única cor ou não? Não. Todos os fios eram iguais entre si. Tá. Mas eles... Então não era LED endereçado? Não, era endereçado. Só que eu não enderecei dessa forma. Tá, que você tá falando. entendi. Eu poderia acender o primeiro LED do fio de uma cor e o último de outra. Tá bom. Eu podia fazer isso. Legal. Poderia ter feito. E o pessoal te chamava de quê? De Sonic? Não, fez sucesso, foi legal. Imagina, ficou legal. A galera ficou legal pra ir, né? Aí cabe isso, né? Isso aí tem que ter uma dose de autoconfiança. De autoconfiança, pá, que é ridículo, né? Vamos lá. É maneiro aí. Por isso que eu tô falando, acho que essa cabe, né? Por isso talvez seja um dos sucessos aí. Óbvio que quem vai lá vai me odiar por falar isso, mas é um pouco a licença poética que os caras têm de pirar um pouco que a gente tem no carnaval aqui. Não, é isso. Com certeza. Então exatamente isso. Lá o bilionário pode dar essa piradinha. Isso aí. Legal. E aí o capacete eu fiz sob medida, né? Que eu tinha fotogrametria, eu só fiz um boolean da minha do crânio ali, só diminuí um pouquinho para fazer a espuma e ficou sob medida e tal, foi legal. Bacana. E eu vi um caracol também, o caracol o que é? Tá aí é só uma brincadeira ou não? Uma brincadeira recente que eu fiz que... Eu adoro modelagem procedural, né? Que você faz uma coisa e depois você dá um comando que essa coisa vira uma outra. Você não vai, de fato, puxando o vértice ali. Sim. E aí, É uma programação por programação quase, né? Um script puro. E depois eu dou o bend, super exagerado, e aí eu dou um displace baseado em textura, com umas texturas de texturas procedurais, de noise, gradientes e tal. Depois imprime e tal. Eu só coloquei esse caracol aí, tem nada muito demais sobre ele, não. Mas uma coisa que aconteceu nesse processo, que não tem foto, não vai ter como te mostrar, mas foi muito interessante que meu cérebro explodiu. Que é... Depois que eu fiz esse, eu demorei para conseguir fazer ele encaixar certinho e fazer o ritmo da escala do caracol acontecer numa forma bacana. Eu tinha que fazer umas gambiarras de espremer mais aqui, espremer mais ali para ele acontecer.
Aí, recentemente, eu fiz uma outra mais evoluído que esse, que é, imagina, você tem um torus, né, uma rosquinha Sim. no coisa, aí você desloca o eixo dessa rosquinha, Isso vai ficar lindo na tela. pra... rosquinha ainda faz assim. É, e botando o dedinho dentro. Desloca o eixo dessa rosquinha para um canto, e aí copia ela, gira um pouquinho naquele eixo que está deslocado e escala um pouquinho para cima. Né, 101%. Faz a mesma coisa. Copia, escala, copia, escala, copia, escala, copia, escala. E a escala é baseada no pai, que é o último da fila. Então, o ritmo de crescimento não é isso aí que você está vendo, é uma outra coisa que não está aqui, mas o ritmo fica perfeito. E aí eu criei uns wire parameters no 3D, que eu mudo valores de rotação e de escala e de tal, e eu faço um caracol que parece aquele que é mais gordinho, Sim. búzios. O que você parece usou? Para isso eu estou usando o Max, mas eu estou querendo aprender o Houdini para fazer uma parada mais foda. Tá. Um dia eu consigo. Para arquitetura tem muita gente que usa Nossa, me fugiu o nome agora. Como é que chama aquele plugin do Rhino que muita gente usa, o Focus? Tem o Flamingo, Não. tem o Eu sei qual que você estava falando. Penguin, pro Rhino tem... Puta, tá É na ponta uma da coisa língua. procedural. Eu sei qual é que você está falando. É o nome de um bicho, não é? Sempre são os da McNeil lá do Rhino, são todos animais, os plugins especiais. Grasshopper. Grasshopper. É E maravilhoso. o pessoal de arquitetura usa muito. É. E o que eu acho mais maluco é quando você bota algo aleatório. Porque aí essa lógica, ela dá um ar orgânico e parece meio caótico, mas ele tem a lógica dele, né? Sim. Acho que fica muito legal. Sim. Esses acidentes do aleatório que você acabou de citar é o que eu vou falar agora, que eu adoro quando você esbarra num acidente desse, num processo desse. É maravilhoso. Tem muita coisa que sai por causa de um acidente. O que aconteceu? Eu coloquei um parâmetro, né, externo a essa stack toda de modificadores, que é a rotação de cada pedaço desse e a escala. E aí eu mudava lá com comandos. E o quanto ele se move, né, para cada coisa. Agora, vai ser difícil de representar, mas tenta visualizar. Se você roda muito pouco de um para o outro, e quando você moveu o eixo, você não moveu todo para cima, você só moveu para o lado, imagina o que acontece. Se você só moveu para o lado, vai ficar um caracol que parece aqueles fósseis pré-históricos, que é o caracol que é só arco, mas ele não é pirâmide. Então, estamos no caracol só arco, tá? Fui lá, que legal, eu mudei o parâmetro e por acaso saiu só arco. Olha que legal, ficou legal esse. Aí, eu peguei o só arco e movi menos o eixo para o lado. Então, ele ficou um arco apertadinho, com os tubos passando dentro deles mesmos. Tá? Agora, gira muito pouco de um para o outro. Sai uma concha. Aquele shape da concha de praia, daquela conchinha, que é só um negocinho assim. Se você olhar, pega dá para você ver, é um caracol que tem esses dois parâmetros diferentes do caracol. Essa é uma concha igual, com aquele umbiguinho. Geneticamente não é 1 ou 2 genes que fazem essa mudança de parâmetros? Mas esse é o insight que ele puxou. Foi isso. Por isso que o meu cérebro explodiu. Que eu fiquei brincando com números ali, e aí teve uma hora que saiu uma concha igual a concha. Aquele umbiguinho, que vem aquela coisa que... tipo, né, que tem aquela... onde uma gruda na outra, né? Que são duas assim. Pô, aí saiu a concha igualzinho, depois eu googlei e vi que é tudo da mesma família, molusco, né? Só que o caracol não são dois. Legal. Alguma modificação ali que virou a concha e... algum erro, alguma mutaçãozinha. Não sei quem veio primeiro, mas a explicação é exatamente o que por acaso eu cheguei na brincadeira. Cara, que legal. Esses acidentes eu adoro. Assim. Que legal. E aí eu vi também que você fez uma mesa. Essa mesa você estava fazendo para usar mesmo, não? A mesa da minha casa é aquela mesa. Essa mesa você devia vender, cara. Ficou linda. Obrigado. Tem imagem dela aí, Focas? Acho que eu mandei. Né? Ela tem alguma lógica ou só... Não, essa daí ela é 3D. Não, eu digo, ela tem alguma explicação conceitual ou não? É só uma mesa bonita? Não tem conceito nenhum. Quer dizer, não tem nenhuma... É só uma viagem que eu explorei aí. Mas ficou bem bonita. Eu botei em 3D primeiro para ver se ela ia funcionar, né? Obviamente. Depois o meu pai me ajudou a fazer ela de fato, né? Cortar e tal. Isso aqui no Brasil ainda. E a mesa lá de casa hoje em dia que... E você tendo esse desenho, cara, hoje em dia é bem fácil mandar cortar, né?
Pelo menos esse formato que você fez, ele... Imagina, a produção é mais simples. Muito, sim. Sim. Um monte de haste. Sim. É só... Aí tem um parafuso sem fim que atravessa, né? Alguns que atravessam todas para... Tá. Que eu devia ter colocado nessa mesa que vocês estão sentados, ela evitaria de abrir dessa forma tão bonita que ela vai abrindo aos pouquinhos. Aí, ó, o maker achando defeito no que ele fez. Isso aí é o nosso... Fui avisado por um amigo meu ainda, falou, passa um fuso central, vai ser mais seguro. Segura tá, mas... Não, ficou maneiríssimo. Ficou... Cai tudo. Não, tá lindo. E é só uma experiência bacana. Eu não sei se eu mandei uma outra que eu tô... Cara, é maravilhoso. Agora, falando, sei lá, você tá com ela em LA ou você tá com ela aqui? Lá é perto de São Francisco. Não, mas você tá com ela lá. Tá lá. Porque isso aqui, o problema seria limpar, cara. Porque o pó que você tem em São Paulo é uma maldição, cara. Aqui em São Paulo, Lá não tem formiga e não tem pó, né? Lá tem menos pó, mas tem um pouquinho de pó também. Cara, aqui em São Paulo é impressionante, cara. Né? É. Aí, ó, essa daí... Essa já começa a ficar mais complicado. Essa é muito mais complicada. Essa daí é uma ideia que eu tive meio que de evolução daquela. E tem um conceitinho, né? Que seria, ao invés de madeira como a outra, ela é de compensado, né? Puta, cara, essa não é complicada, não. Cortar é difícil. Não é não, cara. Quer dizer, a não ser que você tenha as ferramentas certas, né? Não, sim, mas não é não. A única coisa é o seguinte. Você não vai fazer essa mesa maciça. O que eu quero dizer é o seguinte, você não pegou um bloco quadrado aqui. Não, de jeito nenhum. Então, Claro. Então para você fazer ela em 3 partes, de você botar só o acabamento depois para tirar a linha de corte, não é um problema. O que pega aqui é que essa texturinha aqui, ela acontece porque eu revelei as camadas da... Não, então, mas aí, cara, onde tá a linha de corte aí? Aqui tem duas folhas de 3/4. Então, se você tem vai falar assim que é se você tem folha em... Cara, que inferno isso, cara. Isso, cara, eu quero matar o tiozinho que inventou isso lá atrás, que não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não. E outra coisa, né, cara? A insistência deles em não mudar Em não mudar. pro sistema métrico. É horroroso, cara, é horroroso. Imagina, lá você tem que fazer as coisas da sua casa porque a mão de obra é muito cara, né? Sim. E aí a gente comprou os móveis da cozinha na IKEA. Eu tinha lá a medida, tive que medir em polegadas. Chegamos na IKEA, esse móvel tem 3 pés e 2 inches e 1/4. Assim. E esse outro tem mais 4 pés, 3 inches e 3 oitavos, sei lá. Soma aí. 1/4 mais 3 oitavos. Eu não sei lá o que é 3 oitavos. É uma idiotice. Não faz o menor sentido. Não faz. Aí eu ficava convertendo para fazer a conta e depois voltava. É horrível. Não faz, cara. É uma birra imbecil deles não mudar isso. Mas mudar uma... Não, cara. Para eles isso é muito simples, né? Não, muito cara, fácil. Inglaterra, tudo bem. Focas. Quase morreu Focas aí. vivo. Não, cara. Teve outros países que fizeram essa mudança. Só a Inglaterra fez essa mudança também, acho. Aí deu um problema num foguete aí por causa disso, né? Sim, mas cara... Não faz sentido. São, né, os problemas que tem. Mas enfim, se você tem a folha por cima de acabamento, tá resolvido o problema. Não, a minha ideia é fazer de fato com compensados. Então, mas aí você faz com Cortados. compensados e aí é que você não tem o... É porque aquilo é um 3D, certo? É tudo 3D, né? Então, mas o 3D, obviamente, ele não tem o corte. Você vai ter a linha de corte em algum lugar. Aham. O que eu quero dizer, se você tivesse não o veio dela, você consegue fazer, entendeu? Vou desenhar na mão, mais Me fácil. desenha. Eu quero muito saber qual é a solução que você está começando. Tem coisa que não dá para visualizar sem É difícil. sem desenhar. Não, eu quero saber, porque eu tô querendo realizar essa ideia aí. Que a ideia, o que eu fiz, eu peguei todos os compensados e girei 15 graus. Nesse ângulo e no outro que tem. O que acontece? Toda a parte que é feia do compensado, que geralmente as pessoas escondem, colando aqueles acabamentos e tal, Sim. eu quero que seja o que é bonito dessa mesa. E a parte que é bonita, que é a parte lisa da mesa, do compensado, é onde eu pinto de branco, tampando. Então é tipo uma... Mas aí o que eu acho que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um 3D dela real no sentido que você vai ter que botar o corte.
Não, mas é só porque não aparece no render, mas aqui tem. Tá. O corte que você fala é de cada É, de uma madeira para outra. Sim, tem. É porque não aparece no render. Mas eu fiz ela no Fusion, inclusive, para... Tá. Porque... E outra coisa é que você vai ter que comprar esse compensado lá fora. Ah, com certeza. Porque a primeira mesa que você fez aqui e levou para lá, certo? Porque aqui é muito difícil de achar compensado bom. Não, lá tem um compensado o que tem é para exportação. Não, eu já usei algumas vezes. Baltic Birch, não sei o que lá. Que tem um monte de folhas super bem coladas, não tem aqueles buraquinhos. Tem uns compensados bem bacanas. Cara, é como tudo aqui, cara. Que de qualidade é exportado. Aliás, pra gente que é maker, cara... Lá é ridículo. O Fusion... Lágrimas escorrem. Não, é ridículo. E no Fusion 360 cara, tem sabe aquele... quando você percebe que é ridículo? Master. Quando você entra numa loja qualquer e o cara tem uma prateleira gigantesca só de cola. De tudo quando é sabor, gosto, cola de morango, cola de... Cada vez que eu vou lá na uva. Home Depot, que é tipo uma loja de... um toque-stock. Não, a Home Depot é mais de material. Como é que é o nome da... Leroy Merlin. Isso. Nossa, você dá vontade de levar tudo. Né? E ela não é, mas ela é super... Não, é a mais padrão, que tem, só que tem uma a cada 3 quarteirões lá. E diferente daqui, você consegue comprar, porque não é um negócio que custa 10 mil reais. Uma puta de uma parafusadeira, não sei o que, custa $90, sabe? Se você converter hoje em dia, dá aqui dá um reais. Mas lá é barato. Enfim, isso que eu ia falar. Não, e tudo, cara. Tem ferramenta para tudo lá, cara. No Fusion que eu tava falando, você já abriu aquela aba do Mac Master Car, não sei aquela que é uma loja? Sim. E que você pega o que você quer, joga no seu modelo e depois você aperta um botão e compra. E lá acontece isso. Você compra e aparece. Isso é uma outra coisa, cara. Você tem projetos hoje, maker, que o cara te dá o BOM, né, o Bill of Materials, já com todos os códigos da loja, desta loja. Sim. Então você fala assim, puta, quero comprar os parafusos. Aqui, cara, você nem acha as coisas. Eu comprei um projeto lá de fora algum tempo atrás e desisti de fazer o projeto porque, cara, ele tinha rolamentos que eu não conseguia achar aqui. Sim. Porque era o tamanho específico, assim, pô, não dá pra comprar outro? Cara, dá, mas aí se você mudar o projeto inteiro, aí você tem que fazer o projeto do zero. Do zero. Porque o projeto era muito complexo e tudo. Né? Teria que ficar adaptando medidas. Não dá, cara. Aí você tem que redesenhar, porque o cara te manda tudo desenhado, entendeu? Mas é isso, cara. O cara te dá um Bill of Materials que você, com todos os códigos da loja. Você submete isso no e-commerce, você compra. E você já sabe quanto vai custar, né? Você vai custar X dólares para comprar isso tudo, mais a resina, mais a impressão, não sei o quê. Cara, aqui é difícil achar parafuso. Você tem um monte de lugar, Casa dos Parafusos, tem 300 em São Paulo. Mas é isso, cara, você tem que ir lá levar o parafuso, aí o cara vai e volta, às vezes o cara não tem o parafuso. Meu, os caras, Casa do Parafuso, mas não tem. E se não tem? Tem parecido, mas não tem. Cara, legal, adorei, espero que você tenha gostado. Nossa, adorei demais. Gostei da comida, gostei do papo. Muito obrigado por me chamar aí. O prazer é meu, cara. Adorei bater papo, parabéns pelo trabalho, muito legal. Obrigado. Focas, muito obrigado. Eu que agradeço, como sempre. É isso. Valeu, pessoal.